Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar o meu primeiro vídeo sobre books, livros e todas essas coisas assim, tudo relacionado ao mundo dos livros. Eu vou postar aqui no meu canal. E esse vai ser o meu primeiro vídeo realmente do canal. E eu pensei muito em trazer aqui pra vocês um livro que tá todo mundo aí falando sobre ele, que é Quarta Asa. Quarta Asa, Tempestade de Ônix, Chacotar, todos esses livros aí que já estão mais conhecidinhos, porque eu sei que é o que as leitoras gostam de ler hoje em dia, que todo mundo está lendo, tá? Mas eu pensei em fazer assim, o primeiro vídeo não sobre um livro que todo mundo já conhece, que é muito conhecido, mas eu pensei em fazer sobre um livro, na realidade, que eu já li muito tempo atrás, e eu sei que muitos leitores devem conhecer também. O nome dele é Uma Bruxa na Cidade, e é realmente muito bom. E tipo assim, eu não queria fazer uma coisa que todo mundo já fez, sabe? Porque Quarta Asa, Acotar, Fallen, que é assim que se pronuncia, tá? Todos esses livros, assim, muitas pessoas já viram, muitas pessoas sabem como é, todo mundo já sabe de cabo a rabo. E eu vou postar aqui sobre esses livros, porque eu também gosto, apesar de tudo. Eu gosto muito de Quarta Asa, inclusive estou terminando agora o último livro de Quarta Asa, Tempestade de Ônix. E estou esperando aí a autora lançar o novo, pelo que eu saiba vão ser 5 livros. Mas eu queria começar esse canal com uma coisa que ninguém normalmente fala, sabe? Um livro que ninguém normalmente fala. Até porque eu gosto muito diferenciado, entendeu? Então eu vou fazer assim. E o livro que eu vou falar hoje é Uma Bruxa na Cidade, da Ruth Warburton. Não sei se pronuncia assim, tá bom? O nome dela. Não sei se é Ruth Warburton, se é Warburton, se é Ruth, alguma outra coisa assim. Porque com certeza ela é lá dos Estados Unidos e o livro dela foi traduzido aqui pro Brasil. Então vão ter, assim, vários nomes, principalmente sobrenomes aí do livro, que eu vou tentar falar da maneira certa, tá, gente? Mas eu não vou ficar aqui realmente tentando falar no pronunciamento do inglês, porque eu não falo inglês. Talvez em outros livros eu vim aqui trazer o pronunciamento certo, como por exemplo o livro de Quarta Asa, o Shakespeare, né? Todo mundo lia e achava que era Shakespeare. Aí eu comecei a ver as meninas comentando sobre e as entrevistas sobre a série que vai ter agora, e eu percebi que na verdade é Zayden. O som de X não é X, é Zayden, entendeu? Então tem algumas coisas assim que a gente erra às vezes, mas tá tudo certo. O importante é vocês entenderem aqui o que eu tô passando e a história toda. Gente, primeiramente, o livro, realmente, para quem quiser ler, é para pessoas que gostam de fantasia. É para pessoas que gostam de romance, entendeu? De fantasia ali misturada com magia, com relacionamento amoroso, livro adolescente, porque esse livro que eu vou falar agora é realmente assim. É sobre magia, relacionamento amoroso, sobre adolescentes e aborda temas de escola, entendeu? É sobre isso que fala o livro. Então, se você gosta muito de romantasia, essas coisas aí misturada com romance, misturado com fantasia, então você vai adorar, na realidade, você realmente vai amar esse livro que eu vou te falar aqui agora. Tá, sem mais delongas, vamos aí para o resumo do livro. Gente, eu vou falar, eu sei que tá muito delonga aqui, mas eu tenho que falar, pra vocês não verem o vídeo e depois, tipo assim, poxa, mas eu peguei muito spoiler, então não vou mais ler o livro, porque eu também não gosto de ver vídeos que as pessoas não me falam, nossa, mas eu vou falar muita coisa aqui, que talvez se você for ler, vai ficar meio chato pra você, porque, gente, não é legal você ler uma coisa que você já sabe exatamente tudo que vai acontecer. Então eu vou dizer que eu vou dar alguns spoilers aqui, mas eu não vou dar spoiler até o fim do livro. Eu vou dar alguns spoilers só do comecinho mesmo do livro. E tipo assim, bem do comecinho mesmo, depois eu vou deixar vocês lerem o restante da história. O intuito aqui desse vídeo é vocês saberem que existe esse livro aí para as pessoas que não sabem, que nunca leram. E também para depois que vocês verem a história, se vocês se interessarem, se vocês acharem legal, você ir lá e ler o restante do livro, entendeu? É mais tipo assim, sabe? Quando tem aquela amiga ali que tá lendo um livro legal, ela te fala um pouquinho sobre a história, aí tu fala assim, pô, realmente eu vou lá ler essa história então. Tipo isso, esse é o intuito do vídeo. E também para você, né, que já leu o livro, só que na realidade você se tocou que não é um, mas na realidade é 3. Porque esse livro que eu vou falar aqui agora é uma trilogia. Tem o 1, o 2 e o 3. E eu vou falar com vocês aqui sobre o 1. Para você que já leu o livro Uma Bruxa na Cidade,
eu devo te dizer que se você não quiser ler o livro de novo e você quiser só saber um pouco sobre ele, então você pode ficar aqui nesse vídeo. O segundinho, porque tá ficando escuro, ficou meio estranho. Então você pode ficar aqui nesse vídeo e aí você entende o que aconteceu ali na história do primeiro livro e você vai para o segundo, pro terceiro, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente começa com a Anna Winterson. E eu já vou falar, gente, que a cidade aqui do livro, o nome da cidade é Winter e o nome da Anna é Winterson. Então, quando eu falo assim, na cidade Winterson, na cidade Winter, vocês entendem que é o nome da cidade, não o nome da Anna. É porque realmente a autora colocou ali nomes muito parecidos, tá? Na realidade. Só que, na verdade, o Winter é o nome da cidade e o Winterson é o nome da Anna. Então, começa com a protagonista, que é a Anna. E aí, o pai dela decide se mudar de Londres para essa cidade chamada Winter. Porque tinha acontecido algumas coisas na vida do pai dela e dela, que eu vou explicar mais pra frente. E aí, eles precisaram se mudar para Winter. E aí, o pai dela se muda para uma casa totalmente, assim, uma casa que precisa fazer toda uma reforma ali. Quando a Anna chega, ela acha aquilo ali horrível, porque ela pensa, cara, eu tava em Londres, cheia de amigas, e a minha vida já estava formada lá, eu gostava da minha casa, a gente tinha uma vida financeira melhor do que aqui, para ela chegar numa cidade de Winter, que tinha muito poucos habitantes, Londres é bem grande, e a cidade de Winter, eles brincam lá, que quando uma pessoa chega de fora da cidade, todo mundo sabe, e fica uma fofocaiada na cidade, porque todo mundo comenta. Justamente porque tem poucas pessoas lá e todo mundo já se conhece. Todo mundo cresceu junto, nasceu junto, o pai de todo mundo é conhecido lá, então é uma cidade que todo mundo sabe da vida de todo mundo ali. Então quando a Anna chega nessa cidade, todo mundo já estava esperando a Anna chegar ali, porque todo mundo já sabia que tinha uma menina nova na cidade. Aí a casa, tipo, tá totalmente caindo aos pedaços, que ela vai morar com o pai dela. Realmente precisa fazer um monte de coisas na casa, a casa precisa ser reformada, o pai dela precisa ligar o interruptor de luz o tempo inteiro, porque a luz fica caindo o tempo inteiro. Aí o pai dela pega e fala assim pra ela, ai filho, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Pode ser que essa aqui não é a casa que você queria estar, mas é a casa que a gente tem agora e eu vou consertar, eu vou arrumar tudo. A Anna até brinca com ele, né? Porque ela fala assim, pai, mas a gente tá aqui nessa casa e tem um monte de coisa que precisa ser feita aqui nessa casa e a gente não tem mais a condição financeira de antes, então como você vai conseguir contratar alguém para poder arrumar tudo que precisa arrumar aqui? Porque, gente, a casa realmente estava caindo aos pedaços. Ele tinha que pintar a casa de novo. Todos os móveis que vinham junto com a casa eram móveis que já estavam apodrecidos. A banheira que tinha no banheiro estava cheia de limo. Para Anna conseguir tomar banho na banheira, ela tinha que limpar a banheira inteira antes, e demorava muito, porque parecia que aquela casa estava abandonada na realidade. Uma forminha aqui. A casa estava abandonada há muito tempo. E justamente por isso, o pai dela conseguiu comprar a casa por um preço bem mais em conta do que ele compraria uma casa daquele tamanho, porque a casa era enorme, em outros lugares ali. E como ele queria voltar para a cidade dele, aquela era a melhor opção dele. Comprar aquela casa, alugar aquela casa ali e ficar com a Anna. Só que a casa era horrível, realmente horrível. Tinha barata, tinha teia pela casa toda. E aí a Anna falava, tipo, tentando alegrar o pai dela, porque ela via que ele estava tentando começar uma nova vida, estava tudo bem para ele viver ali. Só que ela não queria viver. Só que o pai dela estava muito positivo sobre tudo. E ele estava fazendo de uma maneira com que ela se sentisse bem e segura ali. E aí ela não queria passar para ele que ela não queria ficar ali, sabe? Ela não queria passar aquela imagem do, cara, o meu pai tá tentando fazer tudo por mim. Ele veio aqui para essa casa, ele tá tentando fazer com que eu me sinta segura. Ele já falou que ele vai consertar as coisas aqui de casa, então ela meio que, quando o pai dela pergunta sobre a casa, no primeiro dia que eles estão indo lá visitar, ela fala tipo assim, ai, tudo bem, é legal, é bonita. Só que o livro descreve que ela não consegue disfarçar as expressões dela, porque ela fala uma coisa, mas o pai dela meio que fala assim, ai, mas tudo bem, porque ele vê a expressão dela, que ela não tá feliz ali. E aí ele fala, filha, você não tá feliz agora, mas você vai fazer outros amigos aqui, o pai vai arrumar a casa, vai dar tudo certo.
E ela meio que fica tentando, tudo bem, pai, então tá. Pra não passar mesmo essa imagem do eu sou a carrasca aqui, porque tudo tá dando errado e eu não queria tá vivendo aqui nesta casa que a gente tá agora. Aí, ok. Aí ele fala, vai lá ver o seu quarto na parte de cima. Alguém tá botando a porta. Aí ele fala, vai lá ver o seu quarto na parte de cima, você vai gostar do seu quarto. É bem legal, é bem espaçoso, tem um guarda-roupa lá do século vitoriano, porque todos os móveis da casa eram antigos. Aí ele fala, tem guarda-roupa lá do século vitoriano, você vai adorar. Todos os seus móveis parecem móveis dos séculos antigos. E ela ficou tipo assim, por que você quer que eu goste disso? Móveis dos séculos antigos. Aí ela foi olhar o quarto dela e o pai dela foi ver o que ele precisava fazer. Aí ele foi lá dar o discorre dele pra consertar a iluminação, que estava muito ruim. E aí ele falou pra Ana que ele ia tentar consertar o forno também que ele tinha encontrado. Ele falou assim, tem vários fornos aqui. Só que tinha um forno que ele não conseguia abrir, porque estava emperrado o negócio, de tanto tempo que ninguém usava. Aí ele pegou e falou assim, Ana, eu vou tentar abrir esse forno aqui pra gente conseguir usar depois e mais pra frente eu vou resolver isso aqui. Aí ela meio que fala assim, tá bom, tipo, nem ligando na realidade, porque ela não queria saber de nada da casa, ela só queria passar por aquilo ali e é isso. Aí tudo bem, o pai dela pega e fala assim, olha, hoje é o seu primeiro dia de aula, passa-se um tempo, né? Aí ele fala, hoje é o seu primeiro dia de aula, eu não vou deixar você ir andando, porque normalmente ela teria que ir andando até lá, e não era um caminho curto. Aí o pai dela pega e fala assim, vou te levar de carro, eu não quero que você fique atrasada. Aí ela fala, tudo bem, pai. Aí ele leva ela e fala, vai dar tudo certo, se despede dela e volta pra casa. Nesse primeiro dia de aula acontece uma coisa muito estranha. Primeiramente que o diretor não está na escola. Eu não sei onde é que o diretor está, mas a gente conhece ali o primeiro professor da Ana, que é o Sr. Brereton. Ele ali que meio que substitui o professor para conseguir ensinar tudo aquilo que ela precisa aprender. Ele meio que vai ser o líder ali, o tutor dela, que vai ensinar para ela onde ficam as salas, que aulas ela vai fazer, o que ela precisa entender. E aí ele pega e dá as boas-vindas para ela. E ele fala, olha, eu sou o Brereton, sou seu professor de história. Eu estou substituindo o diretor, porque ele me pediu especialmente para cuidar de você. Porque a gente sabe que você veio de outra cidade, talvez esteja tudo muito complicado para você, mas tá tudo certo, porque aqui todo mundo é gentil, todo mundo é legal, todo mundo é simpático, você vai adorar essa escola, essa cidade. E aí ele meio que mostra ali tudo para ela, faz um tour ali com ela pela escola, dando as boas-vindas para ela. Só que acontece uma coisa muito estranha com esse professor Brereton, que eu fiquei tipo assim, no início do livro, vai acontecer alguma coisa com esse cara. Por quê? Ele falou assim, olha, você vai amar, você vai gostar muito daqui, porque nós temos tradições antigas que até hoje a gente coloca em prática. A gente somos muito conservadores em relação às tradições antigas. E eu tenho absoluta certeza que os seus interesses vão coincidir com os nossos interesses. Ele fala pra ela. Só que, tipo assim, ele fala de uma maneira que ele deixa subentendido ali que ele quer falar uma outra coisa ali daquilo que ele está dizendo. E ela percebe esse tom dele. Aí ela pega e fala assim, ela meio que ela pensa, eu acho que esse cara vai tentar fazer com que eu faça atividades extracurriculares. Ela acha que é isso, né? Aí ela pega e fala assim pra ele, olha, mas eu acabei de chegar aqui na cidade e eu tô muito ocupada com outras coisas. Na realidade, não tá ocupada com nada, né? Ela só fala isso que ela realmente não quer nada ali na cidade. Aí ela fala, eu tô muito ocupada com outras coisas, então talvez, se você estiver falando de atividades complementares, extracurriculares, eu não vou conseguir fazer. Não me inclua nessas atividades. Aí ele pega, tipo, ri assim, né, da cara dela. Não, mas não é isso que eu tava tentando dizer. Meio que como se ela não tivesse entendido o que ele tinha falado ali, subentendido, né? Aí ele fala, não é isso que eu queria dizer, mas tudo bem. Vai pra sua aula, você já aprendeu tudo, coisa e tal. E aí a gente vê ela na primeira aula dela no livro, bem no início do livro. Só que essa aula que ela tem não é com o Sr. Brereton, o professor de história. É uma aula de inglês, se eu não me engano, com outro professor. E aí, assim que ela chega na sala de aula, o que acontece? A pior coisa de todas. Se você é uma aluna nova, a primeira coisa que você não quer que aconteça. O professor falando que você tem que se apresentar ali para a turma. E segundo, você arrumando encrenca com alguma pessoa, que foi justamente o que aconteceu com ela sem querer. Aí o professor pegou e falou assim que ela entrou, né? Ela entrou, sentou numa mesa,
que na realidade ela não poderia sentar. O professor pegou e falou assim, olha, aqui na minha aula, na realidade é na aula dele, né? O que a gente faz é o que? Todos os alunos têm que sentar por ordem alfabética de nome. Então, você está sentado na cadeira errada. Você teria que se mover e sentar no lugar da Madeleine, que era uma menina que já estava ali há muito tempo na escola, ela já tinha um lugar fixo para ela se sentar. Aí a menina pegou e falou assim, não, mas eu não vou sair para poder dar espaço para ela, porque ela acabou de chegar e eu sento aqui há muito tempo já, então ela que fica ali. Aí o professor pegou e mandou uma assim pra Madeleine, né? Aí ele falou, olha, é por ordem de nome, de ordem alfabética. Se você não quer sair do seu lugar, eu sugiro que você mude o seu nome, porque o tal nome, eu acho, se eu não me engano, o nome da menina era Madeleine Warburton. E o nome da Ana é Anna Winterson. Aí ele pegou e falou assim, o Warburton vem antes de Whindersson? Acho que não, né? Então sai daí e deixa ela sentar. Aí a menina fica fula da vida, né? Porque ela não queria sair dali do lugar dela pra deixar a Ana sentar. Só que ela foi obrigada. E a Ana não tinha nada a ver com isso, porque foi o professor que falou que ela tinha que sentar naquele lugar, mas a menina fica com muita raiva da Ana e durante toda o restante da sala de aula, ela ficou meio que lançando uns olhares assim, meio de ódio pra Ana, e a Ana se sente meio insegura ali, meio tímida com aquilo, e a descrição do livro é que ela queria enfiar a cabeça dela num buraco naquela hora, né, porque ela não queria passar por aquilo, principalmente no primeiro dia de aula dela, e ela nem queria ter rixa ali com ninguém, só que ela teve. Aí, ok. Passado-se isso, começou o professor lá a dar a aulinha dele. Aí a Ana pegou e falou assim, a Ana tava ali de boa, né? Aí o professor falou, abram em tal página do livro azul. E a Ana pensando, tipo, que livro azul? Que tal página? Porque eu sou nova aqui. E na realidade ela não tinha ainda conseguido os livros dela. Aí o professor pegou, se virou pra ela e falou, Ana, tudo bem, eu sei que você acabou de iniciar aqui na escola, eu sei que você não tem o livro ainda, mas amanhã, ele falou, na próxima aula eu vou conseguir o livro pra você. Por enquanto, nessa aula aqui, você senta com o Seth e você partilha ali do livro dele, né? Ele falou pra ela. Aí a Ana pegou e falou assim, tá bom, não sabia nem que era Seth. Aí virou-se o menino que estava sentado perto dela, que era o Seth. Aí ele falou assim, oi, prazer, Seth Waters. E olha o que eu falei, né? Essa autora, gente, ela tem muito problema com W. Porque, vamos titular aqui comigo, né? W, ela coloca o nome de todos os personagens, o sobrenome deles com W. A cidade já tem o nome de um W ali, que é, a cidade é Winter. O nome da Ana é Anna Winterson. O nome da casa que a Ana tá é Casa Wicker. E o nome do Seth agora, o sobrenome do Seth é Seth Waters, que também começa o sobrenome com W. Então, tipo assim, praticamente todos os nomes ali importantes são com W. Eu não entendi o que essa autora aí tem com W, mas eu fiquei tipo assim, gente, por que todos os nomes são com W? Mas tudo bem, né? Fica uma coisa mais épocas antigas, assim, legal de você ler. Aí o que? Ele falou, sou Seth Waters. E foi super simpático com ela, falou, olha, meu livro aqui, a gente pode ler juntas e tal. E ela já gostou do Seth, eles meio que ficaram coleguinhas ali naquela primeira aula ali, mas não realmente amigos. E aí, ela pegou e entendeu ali, no momento, que ela achou o Seth bonito. Porque enquanto o professor estava dando a aula dele, ela tentava se concentrar no livro dela e naquilo que ela estava lendo, né? Só que ela não conseguia, porque ela ficava olhando, tipo assim, se concentrando assim no livro, olhando de esgueiro pro Seth, que ela achou ele muito bonitinho. E a descrição do personagem dele é que ele é um moreno, de pele bronzeada, de cabelo encaracolado, meio escuro, e que ele é meio fortinho, tipo dela, na realidade. Aí ela pegou e ficou, tipo, eu tava tentando me concentrar, ler o que tava escrito ali, prestar atenção no professor, só que a maior parte do tempo eu me concentrava em como ele escrevia, o que ele fazia, pra onde ele tava olhando, porque eu me sentia atraída por ele ali naquele momento, eu fiquei tipo, mas você acabou de conhecer ele. Mas eu compreendi que ela ficou atraída ali no momento, na realidade, pela aparência dele, assim, pelo modo que ele tratou ela, que ele foi super simpático com ela. E ela tinha acabado de entrar ali naquela escola, então acho que até eu ia ficar tipo, um amigo, não sei o que, talvez sentisse essas coisas aí. Aí ela pegou e pensou, tipo, nossa, mas meu primeiro dia aqui nessa sala de aula e eu já tô atraída por uma pessoa. Para com isso, Ana. Só que a gente entende também, porque ela fala que na antiga escola dela, em Londres, a escola dela era só para meninas.
não tinha meninos na sala dela. Então, tipo assim, é normal ela ficar meio assim, enquanto ela tá vendo, enquanto ela tem assim um menino muito perto dela, porque normalmente ela não tem isso. Ela não tinha isso de meninos muito perto delas e tal, e ela até fala assim no livro que ela conhecia outras amizades, ela tinha amigos meninos, só que ela nunca realmente estudou de fato com meninos, porque ela sempre estudou em escolas que não são mistas. E quando ela chegou ali na escola de Winter, ela ficou tipo assim, nossa, tem muita gente aqui. E ela fala que a discrepância de alunos que tinha ali na escola de Winter para a escola de Londres era muito grande, porque antigamente na escola dela de Londres só tinha 40 meninas na sala dela e era tudo menina mesmo, e não tinha tantos alunos assim em toda a escola. Só que quando ela entrou na escola de Winter, a escola era enorme, parecendo um prédio, e tinha muitas pessoas mesmo. E ela diz que as pessoas ali da escola da cidade local, alunos assim, eles vão para aquela escola, mas essa escola específica de Winter, ele também recebem alunos de outros lugares, de fora, de outras cidades perto dali. Então por isso que tinha tantas pessoas, e ela ficou muito nervosa, porque ela nunca tinha estudado em uma escola assim com tanta gente ao mesmo tempo. Aí ela ficou tipo assim, deve ser por causa disso, né? Porque eu não sou acostumada a estudar com um monte de meninos em volta de mim. E aí, de repente, na primeira aula, aparece esse Seth, que é super simpático comigo, e ela achou ele super bonito. Aí ela ficou tipo assim, tudo bem, eu me senti atraída por ele, mas a gente é só colega, eu acabei de conhecer ele, e tudo bem. Até aí tudo certo, ela não deu uma de maluca e já falou que gostava do menino nem nada disso. Ela só entendeu que ela teve uma atraçãozinha ali por ele, e tudo bem. Aí, ok. E no final da aula, o que nós descobrimos? Que o tal Seth, ele não estava prestando atenção em basicamente nada, porque a Ana diz que na maior parte da aula, ele estava olhando pela janela e simplesmente não escutava nada do professor estava dizendo e estava olhando para o mar, porque dava para ver a vista do mar através da janela. E ele basicamente não conversou tanto assim com a Ana, só sobre questões mesmo do livro e do que eles estavam estudando ali na hora. E quando ele foi se despedir da Ana, que acabou a aula e aí eles foram levantar para ir embora, ele pegou e falou assim, tipo, ele realmente não gostou tanto assim da Ana, porque ele até errou o nome da Ana quando ele foi se despedir dela. Ele falou para ela, tipo, obrigada, prazer te conhecer, até a próxima aula, Hannah. Hannah, o nome dela é Ana, e ela falou o nome dela pra ele, porque eles se apresentaram. Aí ela pegou e ficou tipo assim, tá bom, que não sei o que, com raiva, né, porque ele errou o nome dela, eu não sei se foi de propósito, mas errou. Aí ela pegou e falou assim, logicamente eu não causei uma boa impressão assim, porque nem o meu nome direito ele lembrou, né. Então ela percebeu ali que o que ela sentiu por ele foi meio que unilateral, só ela sentiu, eu não senti nada por ela. Aí, uma parte importante também. Quando ela falou o nome dela pra ele, e eles se apresentaram e tudo mais, ele foi lá e deu a mão assim pra eles se cumprimentarem. E quando ela pegou nas mãos dele, ela entendeu que as mãos dele tinham muitos calos assim nas mãos dele, e parecia que nas unhas tinha muita graxa nas unhas dele também. E ela ficou tipo assim, será que eu pergunto pra ele por que as mãos dele são assim? Tipo, muito ásperas, como se ele fosse uma pessoa que trabalhasse muito o tempo inteiro. E porque as unhas dele estavam cheias de graxa. Depois, no decorrer do livro, a gente entende que é porque ele gosta muito de barcos e ele trabalha com isso, cuidando do barco de outras pessoas. Por isso que às vezes ele parece muito cansado na escola, cheio de olheiras, essas coisas assim, e ninguém entende, mas é por causa disso. Nem todas as pessoas sabem que ele trabalha com isso. Aí, ok. Passado-se, ela meio que o Seth foi para outras aulas, porque nem todas as aulas de Seth eram com ela. Então ela meio que ficou sozinha ali naquele momento, sem ter amigas, porque ela era nova ali, ninguém falava com ela. E ela meio que tinha vergonha ali de começar um assunto com qualquer pessoa, porque ela não sabia como as pessoas iriam reagir. Aí ela ficou meio que no cantinho, assim, quando chegava a parte do refeitório de comer, ela ficava sozinha, ela estava sempre sozinha pelos cantinhos. E aí vieram as amigas dela. Elas repararam que a Ana estava sempre sozinha, que ela era nova, e elas foram tentar falar com a Ana, para poder fazer amizade com ela, porque realmente elas ficaram com pena da Ana. Aí a gente conhece as 3 amigas dela. A Liz, a Prue e uma outra menina também que falou com ela. Se não me engano, o nome dela é Juni. Liz, Prue e Juni. Aí elas foram falar com a Ana, tipo assim, nossa, você é nova aqui, vem sentar com a gente, ajudando ela a ter uma amizade ali.
Aí ela pegou e falou assim, não, ótimo, né? Eu não tava querendo falar com ninguém, pelo menos essas meninas vieram falar comigo, são da minha sala, todas elas eram da sala da Ana. Aí ela pegou e falou assim, não, eu quero. Aí ela foi sentar com elas lá para poder comer no refeitório, começou a sentar com elas também na sala de aula, quando elas voltaram. Então, tipo assim, realmente elas viraram amigas. Aí elas começaram a perguntar um monte de coisas pra Ana, tipo, de onde você veio, como você conseguiu chegar aqui, por que você veio pra cá. A Ana foi contando um pouco da história dela pra essas meninas, e elas meio que falaram como é que a coisa funcionava ali na escola. E a gente descobre um pouquinho sobre Sete e sobre como ali a hierarquia na escola funciona. Aí as meninas pegaram e falaram pra ela que elas viram a Ana conversando com Sete. Elas viram que ele estava ajudando ali ela, porque ela não tinha o livro. E eles ficaram conversando um tempinho. E elas viram o que aconteceu com a Madeleine também. Aí elas pegaram e falaram que o Sete não é realmente uma flor que se cheire assim. E que não era pra ela realmente, tipo, ser amiga do Sete. Elas não colocaram, por exemplo, você não pode ser amiga dele. Não, elas não impuseram isso. Mas elas meio que avisaram pra Ana, olha, ele não é uma pessoa assim como você pensa na realidade. Ele é bem popularzinho aqui na escola, todas as meninas gostam dele, né? Porque, tipo assim, ele era bonitinho, tem um físico forte. E ele namorava ali a popular da escola, que depois ela fica sabendo. Aí elas pegaram e falaram assim, olha, ele tem alguns problemas assim com bebida, ele fuma demais também. E tem um boato de que ele se envolveu numa briga de bar enquanto ele estava bêbado, justamente. E aí ele se envolveu com um homem bem mais velho que ele. Ninguém sabe o que rolou lá, o motivo da briga. Mas todo mundo ficou sabendo que o Pet... Tô lembrando de outro livro. Todo mundo ficou sabendo que o Sete arrebentou o cara. E ele bateu a cabeça do cara na parede, deu polícia e tudo. Aí elas meio que falaram, tipo assim, cara, ele não é uma pessoa pra você realmente ter uma amizade ali, agora que você começou aqui. Ele não é uma boa influência pra você. E eles falaram, tipo assim, mas você faz o que você quiser, a gente só tá te avisando. E aí falaram pra ela também que o motivo da Madeleine, ela não ter gostado nada de que ela pegou o lugar da Madeleine e ela teve que levantar do lugar dela para dar o lugar para Ana, foi porque justamente a Madeleine meio que é uma dessas fã-clube assim do Sete, ela queria ficar perto do Sete. Porque você lembra, o Sete estava ali perto da Ana, por isso que ele pôde passar ali as coisas para ela através do livro e compartilhar o livro com a Ana. E a Madeleine estava ali no lugar da Ana. E ela não queria sair, porque ela queria ficar perto do Sete, mesmo sabendo que ele tem um namorado e tudo mais. Aí elas pegaram e falaram assim, é por isso que ela ficou com raiva, porque o lugar dela era ali e ela gostava muito de ficar perto do Sete, mesmo que ela praticamente nem fale com o Sete. Aí a Ana falou, ai, nossa, agora que eu entendi, falou que ela tinha ficado bem nervosa, assim, bem tímida com toda a situação, que ela não queria ter passado por aquilo, mas realmente não fez daquilo, tipo, uma coisa muito grande, não. Ela simplesmente conversou ali com as meninas e entendeu toda a situação. Aí ela pegou e falou assim, em relação ao Sete, né? Ela falou, nossa, mas eu não imaginava que ele fosse esse tipo de pessoa. Porque quando eu tava conversando com ele, ele parecia calmo, ele parecia tranquilo, ele foi simpático comigo. Então, tipo assim, eu olhando pra ele, eu não imagino que ele tem todo esse histórico e que ele tem todo esse currículo que vocês estão me falando. Aí as meninas pegou e falou assim pra ela, né? Ninguém pensa que tem, mas na realidade tem. E todas as meninas que são, assim, um fã-clube dele aqui na escola ignoram isso, mas na realidade ele não é uma boa influência. As meninas só gostam dele realmente pela aparência. Aí, ok, né? Passado tudo isso, ela entendeu ali as coisas. Muito bom que essas meninas se juntaram com ela, porque senão ela não ia saber nada sobre o Sete e acabar sendo enganada ali em algum momento, né? E aí ela meio que ficou feliz de conhecer essas amizades, de ter pessoas ali com ela. E passou o tempo. Passou o tempo, ela foi pra casa e aí o pai dela falou assim com ela, filha, eu preciso voltar pra Londres. Ele já tinha, tipo assim, arrumado algumas coisas ali da casa, porque realmente, coitada, ele tava se esforçando. Apesar da Ana, tipo, não falar que ela não gostava, ela meio que dava sinais que ela não queria estar ali. E ele tava se esforçando ao dobro pra fazer ela se sentir feliz. E ele já tinha pintado a casa, colocado, tipo, pintado o piso, colocado o piso no lugar onde precisava e coisa e tal. Aí ele pegou e até falou assim pra ela, olha, eu consegui também desemperrar o forno que tava emperrado, agora dá pra gente usar o forno, né, que bom. Coitado dele, gente, fazendo tudo isso sozinho. Aí ele pegou e falou assim pra ela,
E eu encontrei uma coisa estranha aqui dentro do forno. Eu encontrei um livro dentro do forno, um livro de receitas, ele falou. Aí ela pegou e falou assim, um livro dentro do forno, que coisa estranha. Aí ele deu assim o livro pra ela ver. E ela, tipo, não ligou muito pro livro e simplesmente aceitou que era um livro de receitas e nem tentou abrir para ler o conteúdo do livro. Só que estava escrito na capa, estou dizendo, na capa do livro, Grimório. Estava escrito Grimório na capa do livro. E ela ignorou. Tipo assim, ela não sabia o que era na realidade, porque estava escrito Grimório e tal. E aí ela não sabia o que era aquele livro ali, ela realmente achou que era um livro de receitas e ela não tentou ler. Então a gente sabe, né, que Grimório não significa livro de receitas, a gente sabe o que é, mas ela não sabia. Aí ela simplesmente, tá bom, pegou o livro e jogou ali pela casa e não quis saber dele. Aí o pai dela pegou e falou que ele teria que voltar para Londres, porque ele precisava fazer uma consulta no dentista dele e não tinha como ele ir num dentista ali na cidade de Winter, porque eles tinham acabado de chegar ali e eles não tinham plano de saúde ali ainda para ele conseguir fazer. Então ele falou que ele teria que ter esse trabalho assim de voltar para a antiga cidade dele para fazer essa consulta e ele demoraria 2 dias para voltar. Então a Ana ficaria uma semana, tipo assim, não, uma semana não, ela ficaria sábado e domingo sem ele. Ele demoraria 2 dias e aí ela ficaria em casa sozinha, porque ia cair no sábado e no domingo. Aí ele ficou meio preocupado com ela, porque ele viu que ela não gostava de ficar ali nem com ele, imagina sozinha, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, eu preciso realmente ir, não tem como eu te levar, porque eu vou ficar na casa de 2 amigos meus, que a Ana conhecia. E a casa deles é pequena, só tem um quarto e eu vou ter que dormir no sofá, então não tem realmente espaço para você lá. Aí ela pegou e falou assim, não, tudo bem, eu entendo, vou ficar bem aqui sozinha, só que na realidade ela não queria, né? Aí o pai dela pegou e falou assim, se você não quiser ficar sozinha, você pode convidar alguns amigos que você tenha conhecido lá na sua escola para poder passar o final de semana aqui com você. Ele até falou, deixa umas coisas aí, umas bebidas para você e para suas amigas. E aí vocês fazem alguma coisa, compram uma pizza e tal. Deu uma ideia assim pra ela ter o que fazer e não ficar sozinha. Aí ela pegou e falou assim, não, ela pensou, né? Ela falou, cara, como é que eu vou falar pra ele que na realidade eu fiz umas colegas, mas a gente realmente não é amigas. Então eu não tenho ainda como chamar as pessoas aqui pra ficar comigo na minha casa, porque ela achou que ninguém ia querer ir, né? Aí ela pegou e falou assim, pra não preocupar ele, né? Ela não falou isso pra ele. Mas ela falou, não, tá tudo bem, não tem problema, não preciso convidar ninguém, eu vou ficar aqui mesmo e eu vou ficar bem, você pode ir tranquilo lá pra sua consulta. Aí ele falou, tudo bem. Só que depois, quando ela chegou na escola, calma, tem que contar uma parte antes disso, que essa parte é muito importante. Nesse dia, ela tava indo pra escola, um dia depois, tá? Que o pai dela falou isso. Ela tava indo pra escola e aí ela tava indo a pé, porque o pai dela não pôde levar ela de carro. Aí tudo bem, ela tava lá indo a pé pela cidade, pela estrada, que tava bem deserta na realidade, porque ninguém passava pelaquela estrada ali. Aí praticamente era ela, assim, um pontinho ali, uma estrada enorme, e a escola demorava um pouco para ela chegar até lá. E ela já tinha saído de casa atrasada por causa do cabelo dela, que ela fala que ela odeia na realidade. Apesar do cabelo dela ser grande e não ser aquele cabelo tão difícil assim de se lidar, ela fala que ela tem um pouco de dificuldade de arrumar o cabelo dela, porque o cabelo dela fica muito cheio e coisa e tal, que ele é longo, ele é escuro, só que ele é meio rebelde assim. Então, tipo assim, ela já tava fura da vida, né, com tudo que tava acontecendo, porque ela não queria estar ali, ela não queria ir pra aquela escola, ela não gostava, assim, realmente das meninas por enquanto, porque ela preferia os amigos dela antigos, e ela ainda tava tendo que ir a pé pra escola, sendo que a escola não era tão pertinho assim. Então ela já estava com raiva da vida dela. E aí, o que acontece? O cadarço dela desamarra e ela fala assim, tudo bem, vou amarrar. Só que ela comete a gafe de pegar a mochila dela que estava no ombro dela e colocar a mochila no chão. Porque ela achou o quê? Cara, eu tô aqui e parece que não passa nenhum carro aqui pela rua, então não vai acontecer nada. Vou deixar minha mochila aqui no chão, vou amarrar o meu cadastro, depois eu levanto de novo e sigo o meu caminho em paz. Só que não foi isso que aconteceu, claro que não, tem que acontecer alguma coisa. Passou-se uma caminhonete varada, assim, pela estrada, a única caminhonete da estrada, e carregou a mochila dela. Sendo assim, a mochila dela foi pelos ares, junto com os livros, as canetas, os papel A4 que ela tinha dentro da mochila, e ela ficou mais feliz da vida ainda, né?
Porque pelo menos isso tinha que dar certo na vida dela. Aí ela pegou e começou a xingar o motorista assim, sem querer saber. Aí ela falou, nossa, você é um idiota, olha do jeito que você tá dirigindo, tipo, bem alto pra ele escutar mesmo, só que ela não sabia quem era o motorista. Aí ela, tipo assim, nossa, você é idiota, olha o que você fez com a minha mochila, você tem que olhar pra onde você anda, não sei o que, não sei o que lá. Aí começou a falar um monte de coisa lá pro motorista. Depois, o motorista foi descer da caminhonete pra poder se desculpar com ela. E o motorista era ninguém menos, ninguém mais que o Seth. O Seth Waters, o garoto que ela sempre, achou que ela gostava, se sentiu atraída ali na escola, né? O Seth, o que não tinha um currículo assim tão bom. Era ele que tinha feito aquilo. Era ele que tava passando com a caminhonete. Aí ele pegou, desceu da caminhonete, pediu desculpa pra ela. Coitado, realmente ele pediu desculpa. Aí ele falou assim, olha, desculpa, eu sempre passo por essa estrada e ninguém mora por aqui, por esses lados. Então, a estrada tá sempre deserta. Então, realmente, eu não passo por essa estrada realmente olhando para a estrada, olhando para a rua, porque ninguém passa por aqui. Então, eu não achei que eu ia encontrar ninguém realmente, nenhum adolescente, nenhum adulto, ninguém por aqui, porque normalmente está deserto. Você é a única pessoa, é a única alma viva que eu já vi passando por essa estrada, justamente porque a casa dela era meio afastada da casa das outras pessoas. Depois eu vou contar por quê, tá? Essa casa aí tem uma história. Aí, tudo bem. Aí ele pega e fala assim, olha, desculpa e tal por eu ter feito isso com a sua mochila, eu também tô num dia ruim. Aí ele pega e fala pra ela que ele vai compensar ela pelo que ele fez com a mochila dela, dando uma carona pra ela até a escola, já que ele viu que ela tava indo a pé pra escola. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu posso compensar você, você vem, sobe aqui no meu carro, eu te levo até a escola, fica tudo certo e você me perdoa pelo que aconteceu. Aí ela meio que não queria, né? Não queria subir no carro com ele, justamente que ela já estava sentindo, né? O que ela sentia por ele, ela sabia que ele tinha namorada e que isso podia dar ruim com a namorada dele. Mas ela meio que pensou assim, pô, mas eu vou ter que andar ainda até a escola, eu já tô atrasada, aconteceu isso, e ela não queria que os professores, tipo, toda aquela desculpinha lá, que a gente vê o protagonista arrumando só pra poder ir, né? Aí ela falou assim, não, tudo bem, eu vou. Já querendo ir, né? Mas ela falou, eu vou, tudo certo. Aí ela subiu. E eles estavam indo lá para a escola. E durante esse período aí, esse trajeto, enquanto eles estavam na caminhonete, a gente vê que eles têm ali uma conversa mais profunda do que as outras conversas que eles tinham tido. Porque na realidade eles só tinham conversado uma vez na vida, né? Essa foi a segunda vez que eles se encontraram e eles já tiveram uma conversa bem profunda ali dentro da caminhonete. Aí meio que o Seth confessa pra ela que o pai dele morreu há uns anos, há não muito tempo, e que ele ainda estava triste com toda a situação. Fala um pouquinho sobre de quem era o carro que ele estava, que na realidade era o carro do avô dele, ou do pai dele, que tinha deixado pra ele, que não era dele, é uma herança de família e tal. Ele conversa um pouco com ela ali sobre a vida dele. E aí ela vê que ele tá se abrindo ali pra ela de verdade, que aquilo ali não é uma mentira, que ele tá sendo honesto, e ela se abre também pra ele. E aí ela conta um pouquinho do porquê que ela teve que se mudar de Londres, porque o pai dela era bem sucedido, só que ele acabou sendo demitido do antigo trabalho dele. E aí as dívidas deles cresceram tanto, a ponto de eles pegarem, confiscarem a casa que eles tinham, que era dele, a casa em Londres. E aí o pai dela não conseguiu o emprego de volta, e eles não conseguiram sanar essa dívida, então eles foram meio que obrigados a passar para outra casa, que foi a casa de Winter. Eles foram obrigados a sair daquela cidade, porque o pai dela ficou tão mal com aquilo, que ele ficou envergonhado de ter passado tudo aquilo e de estar endividado. Então ele queria mudar de cidade para poder recomeçar a vida dele em outro lugar. E aí a Ana falou que essa foi uma decisão do pai dela, e ela entendia a decisão do pai dela por tudo que tinha acontecido, e ela quer que o pai dela seja feliz, só que ela tá ali muito triste, porque ela não queria estar naquela situação, e ela não queria de jeito nenhum ter saído de Londres, porque ela amava Londres, e ela amava a escola dela antiga, ela amava as amigas dela, ela tava muito triste com aquilo. E ela também conta pra ele que a mãe dela foi dada como morta quando ela era bebê. Ninguém sabe realmente se a mãe dela está morta ou se a mãe dela está viva. Mas a mãe dela sumiu depois de uns dias que ela nasceu e ninguém sabe para onde a mãe dela foi. Procuraram, botaram a polícia no meio, só que ninguém encontrou a mãe dela. Depois de um tempo, a mãe dela foi declarada como morta. E tipo assim, um assunto que tu tem com uma pessoa que você encontra pela segunda vez na sua vida é um assunto bem íntimo ali que ela tava tendo com o Seth, né? Eu fiquei tipo assim, então já tô sabendo que eles vão ficar juntos em algum momento, né? Aí, tudo bem, passa-se esse momento e acabou que a Ana
ela ficou meio emocionada em estar falando isso com o Seth. E aí o que aconteceu? Ela meio que chorou um pouquinho ali, ficou realmente abalada com aquela situação, porque ela estava passando por tudo aquilo, ela ainda não tinha conseguido falar com ninguém sobre aquilo, apesar de ela ter ali aquelas amigas dela da escola, ela não falou, não foi muito profundamente sobre o que estava acontecendo com ela, e com o Seth ela conseguiu se abrir justamente porque ele fez isso primeiro, então ela só retribuiu, e ela meio que chorou ali um pouquinho, se destabilizou, e o Seth deu um abraço nela pra confortar ela naquele momento, mas realmente assim, um abraço de amigo, sem nada não. Só que eles já tinham chegado na escola nesse momento e eles estavam na frente do portão da escola. E quem estava observando toda a situação? A Caroline, namorada, vamos frisar aqui que ela é namorada do Seth, e ela estava vendo o namorado dela abraçando uma menina nova que ele mal conhecia ali, né? Eu acho que até eu ia ficar assim, o que está acontecendo aqui, né, meu pai? E aí o Seth não viu a Caroline, mas a Ana viu que ela estava observando. E ele simplesmente foi ficar com os amigos dele e a Ana ficou olhando para Caroline, porque ela viu que ela estava observando tudo. E a Caroline meio que ficou olhando para ela, tipo assim, meio com raiva, mas não falou nada e foi embora e passou-se essa cena aí. E aí ela vai conversar com as amigas dela. Elas estão lá numa aula de inglês, qualquer aula que tenha. E elas estavam conversando sobre coisas que elas iam fazer no final de semana. Aí todo mundo estava falando, tipo assim, a Prue falou que ela ia arrumar as coisas lá na casa dela. A June falou que ela não tinha nada de importante realmente para fazer, que ela só ia acabar uma coisa que ela estava ensaiando, um projeto lá que ela estava ensaiando. Então, tipo assim, ninguém tinha nada realmente de interessante para fazer naquele final de semana. E aí a Ana pegou e falou assim, jogou a informação para elas, né? No meu final de semana eu vou ter que passar sozinha, porque o meu pai vai para Londres e não tem como eu ir com ele. Só isso que ela falou. E as meninas meio que tipo, nossa, você vai ficar sozinha naquela casa, você não tem medo? Aí a Ana tomou coragem e ela falou, vocês querem passar lá o final de semana comigo? Junto comigo na minha casa, porque eu não quero ficar sozinha. E ela achou que as meninas não iam querer, né? Justamente porque as meninas contaram para Ana que essa casa que o pai dela tinha alugado era conhecida como a Casa Wicker para as pessoas que iam comprar a casa, mas para os moradores daquela cidade de Winter, a casa era conhecida como a Casa Mal Assombrada. Ninguém queria nem passar pela estrada onde ficava aquela casa, porque todo mundo tinha medo da casa. Porque corria uma história ali, naquela cidade, de que tinha existido uma bruxa, que ela morava ali naquela casa e meio que todas as pessoas fizeram falsas acusações. Ninguém sabe se é falso ou não, né? Mas fizeram acusações contra ela de que ela tinha feito magia e que todas as inundações, de tsunamis, todos os desastres naturais que aconteciam na cidade era por conta desta bruxa. Ela estava fazendo tudo aquilo. Eles não tinham provas nenhuma contra elas, mas tinham muitas acusações. Então acabou que, no século passado, eles simplesmente apedrejaram essa bruxa por coisas que eles nem tinham provas e aquela casa ficou marcada como uma casa amaldiçoada por conta disso. E ninguém quis morar ali naquela casa. E justamente por isso que o pai dela conseguiu comprar a casa muito mais barato do que seria uma casa daquele tamanho. Só que o pai dela não sabia e a Ana também não sabia, porque ninguém tinha contado pra eles. Mas a Ana meio que cagou e andou pra isso, né? Porque ela ficou tipo, tá tudo certo, porque eu não sou supersticiosa, entendeu? Eu não acredito em nada, nenhuma dessas coisas, não acredito em magia, não acredito em bruxaria, nem nada disso. Então, pra mim, realmente é só uma casa, sabe? Ela fala que é uma casa velha, que ela não queria estar morando ali, mas ela não acredita nessa história. Então, pra ela tá tudo certo, se tivesse enganado ela, o pai dela. Aí elas aceitam passar esse final de semana. Aí a Ana fica super feliz, porque ela não vai ficar em casa sozinha, porque é o que ia acontecer com o pai dela longe de casa. E as meninas vão lá e chega no sábado, tá todo mundo lá na casa da Ana. O que acontece? Todo mundo traz pizza, elas fazem brownie, tem sorvete na geladeira que o pai dela tinha comprado ali para caso as meninas fossem realmente para casa dela. Então elas ficam conversando sobre coisas que aconteceram na cidade, ficam conversando sobre fofocas e outras coisas assim. Aí, até aí tudo certo, coisas de meninas, estavam fazendo ali uma noite só para elas. E aquilo aí estava sendo muito legal. A Ana descreve que, tipo, era muito legal ela ter amigas, que ela não estava ali sozinha e ela não queria dormir em casa sozinha. Então o momento estava sendo bem importante para ela.
Só que a casa, meio que... Se lembra daquele interruptor que sempre ficava desligando? Enquanto elas estavam conversando, comendo, brincando, meio que as luzes se apagaram. E a Ana, como ela é ali, é a hóspede da casa... Quer dizer, a hóspede não, a hóspede são as meninas. Como ela é anfitriã da casa, naquele final de semana, ela pega, levanta e fala assim, não, eu sei o que é, um interruptor, que sempre dá uns problemas assim na luz. Eu vou descer até o porão e vou ligar esse interruptor. E toda vez que a gente fala de porão, em livros, né, em qualquer lugar, que seja assim, meio misturado com fantasia, mesmo misturado com romance, a gente sabe que alguma coisa ali vai acontecer naquele porão. Eu já fiquei assim, ela vai descendo o porão, já tô até me preparando. Só que o que hoje? Ela foi lá, ligou o interruptor, tentou ligar o interruptor, só que ela não conseguiu muito rápido. Então as meninas ficaram preocupadas com ela, foram procurar cadê o raio do porão, desceram até o porão e encontraram a Ana ali tentando ligar o interruptor. Quando ela consegue ligar, as meninas, muito curiosas, acham um livro que o pai dela tinha achado naquele forno, que ele não tinha conseguido abrir, só que conseguiu abrir, que ele achava que era um livro de receitas, mas na realidade não era. Aí elas falam assim, ué, mas o que é isso aqui? Esse livro estranho, porque era um livro que estava praticamente queimado, a maioria das partes, e ele estava bem antigo. Aí as meninas ficam curiosas sobre o livro e falam assim, Ana, que livro é esse? Aí Ana fala, é só um livro de receitas que o meu pai achou dentro de um forno. Aí ela pegou e falou assim, mas o que um livro estaria fazendo dentro de um forno? E elas já ficaram curiosas, né? Porque elas sabiam da história e a Ana não, e elas acreditavam, e a Ana não. Aí ela pegou e falou assim, ué, mas na capa desse livro, as meninas no caso, na capa desse livro aqui tá escrito Grimório, Ana. Isso não é um livro de receitas. Tipo assim, até ela sabia, Ana não, né? Eu fiquei, Ana, você devia ter sabido, né? Aí as meninas pegaram e falaram assim, cara, eu vou ler, vamos ler pra ver o que é. Porque realmente acho que não é receitas. Aí elas começam a ler e elas entendem que aquele livro ali é um livro de feitiços, um livro realmente de bruxaria, que ensina vários feitiços diferentes para você fazer, se você quiser. Todas as páginas ali eram um feitiço. Aí a Ana pega e fala assim, cara, eu não sabia, eu nem abri para poder ler esse livro nem nada. Aí as meninas pegam e falam assim, cara, a gente tava falando sobre histórias, sobre relacionamentos, sobre os meninos que elas queriam. E elas não tinham coragem de ir até os meninos e nem os meninos mostravam interesse por querer alguma coisa com elas. Então elas pegaram e falaram assim, Ana, vamos tentar fazer esse feitiço aqui que eu e as meninas encontramos, que era um feitiço para prender um objeto desejado. E o objeto desejado delas não era uma casa, não era um carro, não era dinheiro, era relacionamentos, eram meninos. Aí elas pegaram e falaram assim, se não der certo, tá tudo bem, a gente fez isso aqui por diversão, tá tudo certo, a gente não precisa se preocupar com nada. E aí a Ana pegou e falou assim, cara, não tô segura de fazer isso aqui não, porque elas entendiam do que o feitiço se tratava, porque estava escrito na língua delas. Mas as palavras que elas tinham que pronunciar o feitiço, elas não entendiam, porque basicamente a palavra estava escrita em outra língua, que ninguém sabia ler ali. E a Ana ficou assim, umas palavras estranhas, anima, romanali, sabe? Umas palavras assim que a gente não sabe o que significa. Aí elas pegou e falou assim, cara, eu não quero fazer isso aí não, porque a gente nem sabe o que a gente tá falando. Aí as meninas ficaram, cara, mas vai ser legal, e se funcionar realmente, e se não funcionar também, tá tudo certo. Aí todo mundo, tipo, botando pilha. Ana, você falou que você não é supersticiosa e agora vai ficar com medinho de fazer um feitiço? Aí ela meio fala, tá bom, vamos fazer. Aí elas fazem um feitiço e cada uma pensa no menino que elas queriam que tivesse ali com elas, um relacionamento, né? E elas falam ali, entoam as palavras do feitiço, fazem todo um ritualzinho ali, fica de joelhos, dá as mãos e entoa os feitiços pensando nas pessoas que elas querem atrair para si mesmas, né? E a Ana, ela não queria, mas meio que enquanto ela tá falando ali o feitiço, o livro descreve que no último momento ela pensa no rosto do Seth. E ok, passou-se esse final de semana, passou-se o sábado e domingo, chegou a segunda-feira, o pai da Ana já tinha voltado para casa e ela foi para a escola a pé normalmente. E para ela estava tudo certo. Quando ela chegou na escola, a primeira recepção que ela recebeu das meninas foi a seguinte, fica tranquila, nada aconteceu. Os meninos que a gente pensou e que ignoravam a gente há uma semana atrás, continuam ignorando a gente. Aí deram um exemplo lá pra ela, a gente acabou de passar pelo
o interesse amoroso de tal pessoa e ele realmente ignorou ela, como ele sempre faz. Então o nosso feitiço não deu certo. E todas as outras também, a gente não viu diferença em nenhum dos meninos. Nenhum dos meninos tá nem aí pra gente, como sempre. Aí ela pensou assim, que ótimo, o feitiço não deu certo, eu já queria que isso acontecesse. Só que o feitiço não tinha dado certo para as amigas dela. Mas pra ela, deu super certo, entendeu? Pra ela funcionou o feitiço, só que ela não sabia. E aí, uma outra amiga dela, a terceira, veio correndo falar com ela. Aí ela pegou e falou assim, Ana, eu preciso te falar uma coisa. Só que antes de ela conseguir terminar, veio a Caroline, a namorada do Seth. Aí ela pegou, tipo assim, já veio totalmente raivosa. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali, entendeu? A menina que ia falar que a Ana sabia, mas ela não conseguiu falar. Então tava todo mundo, cara, o que ela quer? Aí a Caroline veio e simplesmente chamou a Ana de todos os nomes horríveis possíveis. Tipo assim, aqueles nomes bem que as mulheres falam pra você se sentir horrível, bem ofensivo mesmo, tipo V, aqueles nomes começam com V e tudo mais. E começou a xingar a Ana de tudo que era nome, e a Ana ficou tipo, o que tá acontecendo, minha filha? Nem te conheço direito, o que você tá falando assim comigo? Aí ela meio que deixou a entender que ela tinha terminado o relacionamento dela com o Seth por causa da Ana. Na realidade, ele terminou o relacionamento deles por conta da Ana. Aí ela pegou e falou assim, a gente tinha um relacionamento de 1 ano já, a gente estava saindo há muito tempo, a gente se gostava, a gente tinha um bom relacionamento, a gente se dava bem, e do nada você aparece na cidade, depois de 3, 4 dias que ele te conhece, ele simplesmente termina comigo por causa de você. Aí ela, tipo assim, você não pode vir aqui pra minha cidade, sair de lá, de onde sei lá que você saiu, só pra poder roubar o namorado das meninas. E aí a Ana percebe que ela tá, tipo, com raiva, mas ao mesmo tempo ela tá chorando, porque ela não queria ter terminado com o Seth, né? Aí ela fica com pena dela, mas sem saber o que fazer, porque ela não sabe o que tava acontecendo. Aí a Caroline vai e dá um tapa na cara dela. A Caroline dá um tapa na cara dela, vocês não escutaram errado, um tapa mesmo. E aí, o que rola, né? Ela fica sem saber o que fazer, porque, coitada, ela não vai bater na Caroline de volta, ela nem sabe o que tá acontecendo ali. E ela fica meio atônita enquanto a Caroline ainda tá falando bolhufas ali no ouvido dela. E aí chega o Seth, né? Aí ele, tipo, Caroline, o que você tá fazendo? Ela não tem culpa de nada, eu falei pra você não fazer isso, você é tão teimosa. E aí eles começam a brigar ali na frente da escola inteira. E, vamos dizer assim, pra Caroline, ela é a popular da escola. O Seth, ele é o popular, mas ele não liga tanto assim pra aparência. Ele é popular porque as meninas gostam dele. Só que a Caroline, ela liga pra aparência dela e porque as pessoas vão achar dela, entendeu? Então, quando eles estão brigando ali na frente de todo mundo, ela fala assim pro Seth, vamos falar sobre isso em outro lugar, onde não tenha tantos olhares e tal. A gente conversa sobre isso mais tarde. Aí ele fala, tipo assim, na cara dela mesmo, na cara de todo o colégio, porque todo mundo parou pra ver o que estava acontecendo. Desde a briga da Caroline, desde que o Seth chegou, tava todo mundo olhando. Todo mundo queria saber o que tava rolando ali, né? Então, tipo assim, a escola inteira parou pra ver o burburinho que tava acontecendo. E a Caroline, tipo, a gente conversa depois, para com isso, de falar assim comigo na frente dos outros. Aí ele pegou e falou assim pra ela, agora você quer que eu pare, né? Mas quando você tava fazendo isso com a Ana, quando você foi bater nela e falar o que você queria pra ela, você não pensou que era hora de parar, né? Aí, tipo assim, discutindo. Aí, Ana, o que tá acontecendo aqui? Ela calada, só vendo a situação se desenrolar. E aí, gente, o que aconteceu aqui? O Seth simplesmente falou pra ela, tipo assim, humilhou ela na frente de todo mundo mesmo. Ele falou, cara, eu não acredito que você fez isso. Você tá percebendo que o que você tá fazendo, você tá se humilhando mais do que qualquer outra situação poderia te humilhar? Para com isso, cara. A única coisa que você tá fazendo é se humilhando na frente de todas essas pessoas. Você é mais inteligente do que isso. Aí, tipo assim, né, ele sabe humilhar as pessoas de um modo sofisticado ali. E a Ana fala ali, né, que ela sente pena da Caroline naquele momento, porque ela vê que ela tá realmente muito triste por ter terminado o relacionamento, e mesmo que ela não entenda o que tá acontecendo, e mesmo que a Caroline não tenha sido legal com ela ali, batendo nela, e nem deixando ela se explicar alguma coisa que tinha acontecido, ela sente pena nela naquele momento, porque o Seth realmente foi muito frio com ela, pra alguém que namorava com ela 1 ano e pouco, né? Aí a Ana pensa assim, né, na mente dela, cara, agora eu entendo porque as pessoas falam que o Seth realmente fez tudo aquilo. Porque naquele momento o Seth estava com uma expressão tipo, eu não tô nem aí pra nada e eu vou brigar com você do jeito que for. E até
passa uma cena, né, que a Ana vê ali, enquanto eles estão discutindo, que a Caroline tenta ir embora, simplesmente se vencer ali da situação, e o Seth pega ela pelo ombro, tipo assim, coloca a mão assim no ombro dela, e a Ana fala que foi realmente forte, parecendo que ele não tava nem aí, se importando com ela, né? E parecia que a Caroline tava com medo dele. E nessa situação, gente, eu achei que o Seth era alguém que batia em mulher, tá? Eu achei, porque, tipo assim, ele não se importando em machucar ela fisicamente, eu fiquei, olha, é melhor você fugir daí, porque eu acho que esse cara aí agride mulher, né? Só que não é, gente, na realidade não era, ele só tava com raiva dela na situação por causa da Ana. Aí ele meio que toca assim no ombro dela, meio forte, e ele fala assim, pede desculpa pra ela pelo que você fez, porque ela não tem culpa de nada disso, isso é uma coisa entre a gente. Aí ela pega e fala assim pra ele, como é que ela não tem culpa se você terminou comigo por causa dessa... Tipo, ela não termina, né, porque ele tá ali na frente dela na hora. Aí ele pega e fala assim, pede desculpa. Aí ela não pede desculpa nada, e fala assim, vocês se merecem, que não sei o que, é um bagulho assim, e vai embora, não fala mais nada. Aí ele pegou e falou assim, não, antes ele fala assim, você feriu os sentimentos dela. Aí a Caroline fala, nossa, que bom. Aí ela sai andando, não fala mais nada pra ele. E a Ana fica tipo, só quero ir embora daqui, que merda aconteceu. Aí vem o Seth, né? Aí ele fala assim pra ela, Ana, desculpa, eu deveria ter te avisado antes, porque realmente eu sabia que ela poderia fazer alguma coisa assim, só que nem deu tempo de eu conseguir te avisar, e eu não sabia que ela realmente teria coragem de bater em você e de fazer isso dessa forma. Nossa, eu não acredito que ela se indignou a fazer isso. Aí a Ana fica tipo, tá, mas o que aconteceu? É a primeira coisa que ela pergunta pra ele, mas o que tá acontecendo? Aí ele pega e fala assim, depois eu te explico, depois, quando você tiver mais calma, eu vou falar com você e você vai entender tudo melhor. Aí ela pega e fala assim, mas vocês terminaram? Aí ele, sim, a gente terminou. Aí ele pega e fala assim, ai gente, eu deu ódio do Seth nessa hora, porque todo o colégio ali tava olhando a situação que estava acontecendo. Todo o colégio entendia que aquilo que eles estavam vendo era a realidade. Então, se Caroline chega pra falar com a Ana que ela tinha terminado com o Seth por causa dela, e esse burburinho tá correndo na escola, o que o Seth deveria fazer? Eu vou manchar a imagem dela, então não vou ficar muito perto dela para as pessoas não acharem que isso realmente é real. Mas não. Assim que a Caroline sai de cena, ele pega e, tipo assim, coloca a mão no rosto da Ana, vendo se ela tava bem, tudo mais, todo mundo olhando ali, né? Aí ele fala, nossa, você tá machucada. E realmente ela tinha batido na Ana. E ela ficou com o rosto meio inchado e com o lábio sangrando. Aí ele falou assim, vamos pra enfermaria, vou cuidar de você. E olhando pra ela como se ele fosse namorado dela naquela hora. E botou a mão assim, o braço nos ombros dela, sabe? Aquela pessoa que tá ali andando contigo, ela faz assim, ó, coloca os braços no teu ombro. Colocou os braços sobre os ombros dela e falou assim, vou te levar pra enfermaria. E aí eu pensei naquele momento, você tá fazendo a pior coisa de todos, tudo bem que você tá ali tentando ajudar a menina, né? Mas todo mundo vai achar que vocês tinham alguma coisa enquanto você estava namorando a Caroline, e você não tá nem se importando com isso. Mas tudo certo, né? Foi uma opinião minha. E aí ele levou ela pra enfermaria e a mulher tentou descobrir de todo modo o que tinha acontecido com a Ana. Só que a Ana não quis falar nada porque ela não queria arrumar mais problema com a Caroline. Tanto um problema que ela não sabia por que estava acontecendo. Então simplesmente ela deu desculpa ali de que ela, eu caí enquanto eu tava andando. E ninguém acreditou nessa desculpa totalmente farrapada dela, né? A mulher não acreditou, eu não acreditei, nós não acreditamos nessa desculpa. Aí a mulher pegou e falou assim, a nossa escola tem uma política anti-bullying, então se alguém fez isso com você, eu preciso saber. E se você voltar pra cá, pra minha sala de enfermaria de novo, assim, sangrando, eu vou ter que perguntar pras outras pessoas o que aconteceu, eu vou ser obrigada a fazer isso. Aí ela pega e fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí o Seth vai pra aula dele, porque a mulher simplesmente expulsa ele, achando que ele tinha alguma coisa a ver com isso. Na realidade ele tinha, né, na realidade. Aí ele vai pra aula dele. Passado isso que aconteceu, a Ana não faz a mínima ideia do que estava rolando ali, e as amigas dela que se ligaram antes de ela conseguir pensar e raciocinar. Aí quando ela volta pra sala de aula, as meninas estão tipo, cara, a gente falou que o feitiço não tinha funcionado. Mas não é muito estranho que o Seth, com um relacionamento de 1 ano, ele simplesmente chega e fala pra você que ele tá gostando de você, sendo que ele não te conhece nem há 1 semana direito. Aí elas pegam e falam assim, tipo, em quem você pensou enquanto a gente estava fazendo aquele feitiço? Aí ela fala,
tipo assim, ela dá uma desculpa, né? Ela tinha pensado no Seth, só que ela fala assim, eu não pensei em ninguém, eu nem achei que aquele feitiço ia funcionar, gente. Aí ela pega e fala assim, eu só tava entoando as palavras, mas eu não tava realmente pensando em ninguém, ninguém passou pela minha cabeça. Aí elas ficam tipo, sei. Só que elas não acreditam também que o feitiço realmente aconteceu ali, porque os meninos delas, que elas queriam, não tinham dado bola pra elas e só o Seth. Então elas imaginam, tipo assim, cara, realmente ele deve estar gostando dela e ele quis terminar ali um relacionamento com a Caroline por escolha dele. Elas realmente não acreditam. Mas a gente sabe, né, gente? A gente sabe que só funcionou com a Ana porque a Ana era a bruxa ali e não as outras meninas. Então o feitiço só funciona com aquela pessoa que tem o poder de fazer ele funcionar. E a Ana tinha, só que ela não sabia disso. Aí, ok, né? Aí passa isso e a Ana, tipo, tá querendo sair ali da escola assim que termina as aulas dela e tá querendo ir pra casa sem ver o Seth, sem ver Caroline, sem ver ninguém, simplesmente se esconder na casa dela e fechar a porta, trancar tudo. Só que o Seth para ela antes, porque ele já tava, tipo assim, bem louco pra conseguir falar com ela. Aí ele para ela e fala, eu te amo, eu terminei com a Caroline por causa de você. Porque eu não paro de pensar em você. Desde a primeira vez que a gente se viu, eu penso em você. E eu quero muito que você me dê uma chance de me conhecer e namorar comigo. E ela ficou tipo, cara, tá louco? Você é louco. Você estava namorando a Caroline. Você nem me conhece direito. Realmente, né? Ela falou, cara, tu nem me conhece direito. A gente se conhece o quê? Menos de uma semana. A gente só se falou umas 3, 4 vezes na vida. Você não pode estar gostando de mim. E você não pode terminar um relacionamento de anos e anos só por causa de uma garota que você nem conhece. Nem ela aceitou aquilo. Ela falou, não, eu não vou namorar com você, entendeu? Volta com a tua namorada que vai dar tudo certo. E vocês se acertam pra lá, né? E, tipo assim, ela tava bem culpada, porque ele falou que terminou com ela por causa dela. Então, tipo, eu roubei o namorado de uma pessoa, assim que ela estava se sentindo. E aí, não, ela fala que não vai namorar com ele, volta pra casa dela e fica pensando sobre tudo aquilo que aconteceu. Nessas pensadas, ela pensa assim, cara, e se realmente o feitiço tiver funcionado? Porque na cabeça dela, ela pensa, não tem como um garoto, tipo, que nem o Seth, popular, bonitinho, coisa e tal, que todas as meninas querem, toda aquela coisa ali, né, que ela se sentia bem inferior. E ela falou, não tem como ele gostar de mim realmente sem nenhum feitiço, né? Então, o feitiço deve ter funcionado mesmo. E aí ela pega e pensa, pô, se funcionou, eu vou pegar aqui, vou tentar fazer um outro feitiço pra ver se deixa de acontecer isso e tal. E aí ela tentou fazer ali um outro feitiço pra poder soltar de uma vez o Seth, só que o feitiço não funcionou. Por isso que ela achou que, tipo, então significa que realmente não foi o feitiço, mas o que tá acontecendo aqui? E ela continua indo pra escola, dizendo que não vai namorar com ele, que não vai namorar com ele, só que ele não larga do pé dela. Tipo, na sala de aula ele fica perto dela, sendo que ele não fazia isso antes, só quando ele era obrigado. E aí ele fica tentando conversar com ela, fica chamando ela pra sair. E ela finalmente cede, e ela fala assim, não vou namorar contigo, mas a gente pode ser amigos, já que você tá sempre aqui, perto de mim, do meu lado. E aí eles começam a sair, ela começa a conhecer mais da vida do Seth. Eles conversam muito sobre questões pessoais. O Seth vai com ela até a casa do avô dele, que ele cuida bastante do avô dele, sendo que a família dele não consegue mais se aproximar do avô, porque o avô é aquela pessoa que já ficou bem idosa e ele reclama de tudo, de todo mundo, então ninguém consegue ficar perto dele mesmo. E ele é muito ranzinza. Então o Seth é a única pessoa que ainda vai visitar ele na torre de vigia, que é onde o avô dele vive. E o Seth vai lá levar comida pra ele, pesca peixes pra ele. O avô dele é meio manco, assim, então ele não consegue andar direito, não consegue exercer todas as suas atividades. Só que ele não quer também morar com a família dele, porque ele acha que ele é um homem, então ele pode cuidar de si mesmo. E o Seth vai lá ajudar ele. Sim, meio com o Pet, gente. Tem que falar sobre isso depois aqui. E o Seth vai lá ficar ajudando ele. E aí a Ana vê que ele é uma pessoa legal. Ele é uma pessoa que tá tentando parar de fumar. O avô dele, tipo, bem ranzinza, ele pega e fala assim pra Ana em uma dessas visitas. Ele fala, você sabe que ele bebe, ele fuma, ele fala de mim, mas ele é igualzinho a mim. E aí o Seth, tipo, totalmente tranquilo, super paciente com o avô dele mesmo. Aí ele fala, pô, mas eu tô tentando parar de fumar, inclusive tem vários meses que eu não encosto num cigarro.
E ele vai e usa o avô dele como exemplo, né? Ele fala, mas você que tá fumando, e eu já falei pra você que tu tem que parar de fumar pra melhorar a sua saúde, você já é uma pessoa de idade. E se você continuar fumando, tu vai morrer mais cedo. E aí ele tenta dar uns conselhos ali pro avô dele, sem se importar com todas as farpas, assim, que o avô dele tá soltando em relação a ele, né? Aí a Ana vê que ele é uma pessoa legal, que apesar de tudo aquilo que as outras pessoas falavam sobre ele, ele cuida das pessoas, ele tá cuidando do avô dele. Ele nunca demonstrou com ela ser agressivo, ele nunca demonstrou ser essa pessoa de currículo manchado que as meninas estavam botando ali, pintando ele como ele era. Então ela entendeu que ele era um menino, tipo, super legal, super de boa mesmo, super simpático, da forma como ele se apresentou pra ela no início. E ela passou a gostar dele. E aí, de tanto que eles saíam juntos e viraram amigos, ela meio que aceitou namorar com ele, porque ela tinha esquecido de toda essa história. Só que enquanto eles estavam namorando, uma outra menina bruxa da escola da Ana, eu não vou me lembrar aqui agora o nome dela, tá, gente? Mas se eu lembrar depois eu coloco aí na descrição ou nos comentários. Aí, uma outra menina que era bruxa da escola da Ana, ela percebeu que o Seth estava enfeitiçado pela Ana. E aí ela meio que ficou muito pé da vida com isso, sabe? Muito fula da vida. E ela chega pra Ana, assim, no cantinho, enquanto a Ana tá na escola. E ela fala, olha, eu sei o que você fez com ele. Eu sei que ele amava a Caroline. Ninguém conseguia tirar ele de perto da Caroline. Várias meninas davam em cima dele e ele não ficava com ninguém. Então, tipo assim, como você chega, assim, do nada e ele simplesmente diz que ele ama você, que ele gosta de você e tudo mais. E ela pegou e falou assim, eu sinto a sua magia e coisa e tal. E ela foi bem aberta assim com a Ana. E ela falou, você é uma bruxa, eu sei que você é uma bruxa, eu sou uma bruxa, a gente não precisa esconder isso uma da outra, mas você não pode usar a magia aqui pro mal. E aí ela explica pra Ana que todos os bruxos ali daquela cidade, eles têm uma regra de que eles não podem usar a magia pra ferir as outras pessoas. Você pode usar a magia como você quiser pra sua vida. Se você quiser conseguir dinheiro, carro, casa, tudo isso ninguém vai te proibir. Mas se você usar a magia para controlar a vida de outras pessoas ou ferir outras pessoas, aquilo ali é totalmente errado. E os bruxos vão para cima de você. Tinha os bruxos ali que eram os bruxos liderantes, que é os Ealdstein, não sei se assim se pronuncia, gente, mas é os Ealdstein, que eles meio que são ali os líderes, os governantes, os prefeitos ali dos bruxos, e que se você fizer alguma coisa de errado, eles vão atrás de você, e você tem risco até mesmo de morrer se você estiver descumprindo alguma dessas regras. E a Ana não sabia de nada disso, que ela nem sabia que ela era uma bruxa, ela não acreditava que ela tinha feito o feitiço, e é essa menina que abre os olhos, assim, realmente da Ana. Nossa, tem muito soluço, tô muito soluço. Aí, ok, né? Nossa, 1 hora, esse jogo é grande, mas tudo bem, eu vou até a parte que eu decidi contar aqui pra vocês. E aí, tudo bem. Aí essa menina, essa bruxa, né, ela fala assim, tipo, não, você tem que desfazer isso, eu sei que você fez com ele. E a Ana realmente tocando ali na tecla de que ela não sabia, ela não tinha a menor ideia do que a menina tava falando. E a menina realmente viu que a Ana tava sendo sincera, a Ana tava sendo verdadeira, ela não sabia realmente o que tinha acontecido ali. Ela não se ligava que ela tinha feito o feitiço. E ela ficou tipo assim, você sabe que você é uma bruxa, né? Aí ela, mas bruxas não existem. E ela ficou tipo assim, como você conseguiu fazer um feitiço tão poderoso e você nem sabe que você tem esse poder? Aí a Ana ficou tipo, mas do que você tá falando? Não sei de nada disso. E aí a menina teve que levar a Ana lá pra casa da família dela, onde ela morava, porque a família dessa menina era repleta de bruxos, todo mundo da família dela lá era bruxo, e todo mundo ia saber explicar pra Ana sobre a magia dela, sobre quem era ela e quem ela era, né, sobre a identidade dela e sobre como funcionava a bruxaria e todos os feitiços ali que eles tinham que fazer. E aí ela foi lá e meio que incluiu a Ana nesse quesito, assim, de entender tudo aquilo. E a família dela foi super legal com a Ana, foi super simpática, eles entenderam que ela não tinha feito aquilo ali de maneira errada, porque praticamente todo mundo estava caindo em cima dela, todo mundo sabia que ela tinha feito feitiço, todos os bruxos ali no caso entenderam que o Seth tinha sido enfeitiçado, e todo mundo entendeu que alguém tinha quebrado uma regra. E aí quando descobriram que foi ela, todo mundo já estava se reunindo para fazer alguma coisa contra a Ana, até a menina ir lá tentar conversar com ela e entender que ela não fez aquilo de maneira culposa, ela não quis fazer aquilo ali, ela não fez aquilo de maneira intencional.
E aí a família dela tenta ensinar pra ela tudo que ela precisa saber pra poder desfazer o feitiço que ela fez no set, já que ela não sabia. E aí ela comenta que ela já tinha tentado fazer esse feitiço, porque uma das amigas delas tinha falado pra ela que talvez ele estivesse assim por causa do feitiço. Mas o feitiço que ela tinha feito não funcionou. E então ela achou que não tinha magia nenhuma envolvida. E aí eles falaram assim, não, mas vai funcionar, você tenta fazer com esse feitiço aqui, dão um outro feitiço pra ela, falando que ela tem que conseguir tal os ingredientes e falar tal coisas, e ela vai pra casa dela, espera o pai dela não tá perto e faz ali o feitiço pra poder desvincular a vida do Seth da vida dela. Porque por mais que ela ame, né, o Seth, ela não quer que ele seja escravo dela. E ela não quer entender que eles estão juntos, não porque o Seth ama ela de verdade, mas porque ele tá preso ali, realmente sendo um escravo dela, do feitiço que ela fez para ele. Então ela se sente meio culpada, ela quer livrar o Seth disso. E aí, ok, ela vai lá e tenta fazer esse feitiço. Pega todas as coisas que precisam ser pegas, se eu não me engano tem ali sal, às vezes pé de galinha, assim, que ela tem que ter. E realmente coisa de bruxaria, gente. E às vezes ela tem que pegar sangue dela, entendeu? Beber o sangue dela, falar as coisas lá, bruxaria mesmo. E ela faz tudo isso e tenta libertar ele do que ela mesma tinha feito com ele. Só que não funciona. Nada do que ela faz funciona pra libertar ele. E aí ela vê ali que, tipo, eles estão no relacionamento, ela gosta muito dele, eles ainda estão juntos, só que ela quer livrar ele, só que ela não sabe como. E aí ela vai de novo pra essa família de bruxos, pra essa menina que vira amiga dela depois, e ela fala assim, cara, eu tô tentando, mas eu não consigo, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês também são bruxos, então vocês tirem ele, desfaçam esse feitiço, porque eu não consigo fazer, mesmo que eu tente. E aí a família dela tentou de fazer o feitiço, só que o feitiço que ela fez era tão forte que nem eles conseguiram. E aí eles falaram pra ela, olha, a gente não consegue te fazer esse feitiço. Por mais que você não saiba, não tivesse a intenção, você tem um poder muito grande. E a gente não pode desfazer esse feitiço que você fez. É você que tem que desfazer, a gente não tem o poder. Esse feitiço específico só pode ser desfeito pela pessoa que o lançou. E aí ela pegou e falou assim, mas se eu tenho tanto poder assim, por que eu não tô conseguindo fazer com que esse feitiço se quebre? Aí chegou um menino da família dessa bruxa e falou assim pra ela, com certeza você não está conseguindo desfazer esse feitiço porque apesar de você estar entoando as palavras, apesar de você estar tentando, você no seu coração, você ama esse menino e você não quer deixar ele ir. Então, por mais que você seja muito poderosa, a sua intenção real não está em fazer ele ser liberto de você. Você quer que ele fique com você porque você ama ele. Então, por isso, por mais que você tente todas as coisas do mundo, todos os planos do mundo, todos os feitiços do mundo, você não vai conseguir libertar ele, a menos que você realmente queira. E aí ela entende que realmente é isso que está acontecendo, porque apesar de ela querer libertar ele, ela ama ele, ela passou a amar ele. Então ela não quer que o relacionamento deles termine, assim como qualquer outro namorado que está namorando uma pessoa não quer que o relacionamento deles termine, por mais que esteja acontecendo, tipo assim, situações. Então ela entendeu que a única forma que tinha para fazer com que esse feitiço se desvencilhasse do Seth e ele pudesse ser livre e voltar para Caroline, seria ela contar para ele que ela era uma bruxa e que ela tinha feito esse feitiço sem querer. E aí, o que rolou? Ela passou um tempo, né, ela ainda estava se decidindo se ela ia fazer isso ou não. Só que numa das idas dele, dos encontros, ela pensou assim, cara, eu não posso mais fazer isso com ele, eu não posso deixar ele escravo dos meus sentimentos, então eu vou ter que falar pra ele. Sendo que ela não poderia fazer isso, porque também estava na regra dos bruxos, dos Yaldabaoth, que se eles falassem pra alguém que é um humano, que eles são bruxos, eles estariam colocando em risco não só a vida deles, como também a vida de todos os outros bruxos que viviam ali naquela cidade. Então ela estaria quebrando realmente uma regra de risco de morte, mas ela decidiu que ela ia fazer aquilo. E aí quando eles acabam um encontro e o Seth está levando ela para casa, a Ana pega e fala assim, eu tenho que te falar uma coisa e eu não faço a mínima ideia de como você vai reagir sobre isso, mas você precisa saber disso. Aí ela fala assim, olha, eu sou uma bruxa, eu fiz o feitiço e você só está comigo porque realmente você me ama, porque eu lancei um encantamento para você se sentir atraído por mim, para você gostar de mim para sempre. Aí ele fica tipo, né? Você, muito engraçadinha você, lógico que você não é uma bruxa, para de sacanagem, se você quer terminar comigo, você fala de uma vez, não fica inventando desculpa.
Aí ela pegou e falou assim, não, realmente tô falando a verdade. Aí ela chega, vai lá, mostra o jardim dela pra ele e fala assim, olha, fica observando. E ela vai lá e faz um feitiço ali pra ele ver que o que ela realmente estava falando era verdade, que ela tinha poder. E ela faz crescer umas rosas ali do nada no jardim dela. E ele entende que, meu Deus, ela realmente tem magia, isso aqui deve ser verdade. E aí ele fala, cara, você realmente fez um feitiço pra me prender? Aí ela falou, eu fiz, mas eu juro que não era a minha intenção. Na realidade, eu nem sabia de tudo isso, eu nem sabia do meu poder. E eu não sabia, quando eu estava fazendo, que realmente iria funcionar. E sem querer, eu pensei em você e explicou tudo pra ele. E aí ele falou assim, tudo bem. Aí ele meio que ficou muito surpreso e ele falou, eu preciso de um tempo pra poder processar tudo isso e depois eu falo com você. Aí ela meio que entendeu que, tipo, primeira vez que ele tá se afastando de mim e tá falando que, tipo, vai se afastar e coisa e tal, e não sou eu que tô tomando essa decisão, então realmente funcionou, era isso que eu tinha que fazer, eu tinha que contar pra ele. Aí, a gente não queria que ele se afastasse, eu não queria, entendeu? Porque não importa se era encantamento, eu queria que eles ficassem juntos. Eu sentia, assim, uma pena do Seth, assim, porque eu não queria que realmente ele ficasse com ela só porque ele não gostava dela. Mas lá no fundo eu sabia que ele gostava dela sim, tá? Eu sabia que ele gostava dela e a gente tinha ali essa esperança de que eles ficassem juntos. E eu não queria que eles tivessem nem dado esse tempo, né? Mas ele deu. E era o direito dele, mas tipo assim, na hora eu fiquei, você tem que ficar junto, não é isso que tem que acontecer. Mas, né, não é como a gente pensa, não é como a gente imagina a maioria das vezes. Aí eles deram esse tempo e ele ficou pensando durante uma semana, 2 semanas aí, sem falar com ela. E depois, quando ele realmente decidiu falar com ela, ele chegou pra ela, chamou ela, assim, pra eles conversarem, ter uma conversa séria. E ele falou, olha, não importa se você fez um feitiço pra mim, não importa se o que eu sentia por você antes não era real, mas agora eu tô sem esse feitiço, eu tô sabendo de tudo, e mesmo assim eu continuo amando você. Eu continuo gostando de você, eu ainda admiro você e eu não quero que o nosso relacionamento acabe por causa disso. E ele falou, você mesmo disse que não foi por querer. E justamente por você ter me contado, significa que você está sendo sincera comigo. Você não queria que isso acontecesse. E eu te amo, vamos ficar junto e coisa e tal. E aí, tipo, ela meio que fica feliz. Só que ela não entende se esse eu te amo que ele tá falando pra ela é realmente porque ele ama ela de verdade ou se o feitiço não foi quebrado, por isso que ele voltou. Então, na cabeça dela, ela sempre fica com isso de será que ele realmente me ama ou será que é só o feitiço? Então, ela nunca vai passar a acreditar de verdade que ele ama ela de fato. Aí, tudo bem, passou, eles continuaram juntos, continuaram namorando. E teve ali um momento em que, tipo, um momento assim, que eles decidem levar o relacionamento para um outro nível. E eles estavam ali na casa um do outro. Quer dizer, o Seth estava na casa da Ana e o pai dela não estava. E eles estavam conversando e tudo mais. E aí o clima começou a cantar assim. E quase que eles têm ali a primeira vez deles. Só que não rola, porque quando o Seth vai beijar a Ana e eles estão ali, tipo, prontos para terem a primeira vez, ele fala assim, eu te amo. Aí ela fala pra ele, eu também te amo. Aí ele fala pra ela, mas você acredita realmente que eu te amo? Tipo, aquela pergunta definitiva, né? Porque como é que ele vai ficar com a garota sem saber se a garota confia nele de verdade? Aí esse travesseiro aqui, gente. Aí ela pega e fala assim pra ele. Tipo, ela não responde, na realidade. Ela não consegue responder ele. Porque ela não acredita que ele ama ela de verdade. Que ela sempre teve essa questão, tipo, da inferioridade. Como é que ele vai me amar, ele sendo tão bonito, tão popular? E ela fica, tipo, não sei o que te responder. Naquela hora, tipo, naquela hora que eles estavam quase passando para outro nível. Aí ele falou assim, não, eu não vou fazer isso com você, sendo que você nem confia em mim de verdade. Você nem acha que eu te amo de verdade. E por mais que eu tente te provar de todas as formas, de todas as maneiras, você nunca vai acreditar de verdade que eu te amo. Nunca vai ser o suficiente pra você. Aí ela pegou e ficou tipo assim, desculpa, eu realmente queria acreditar em você de verdade. Eu queria ter essa crença, só que eu não consigo, porque como eu vou saber se foi um feitiço ou se você realmente gosta de mim? Como eu vou saber que você não ama Caroline ainda, se você só está aqui por causa de um feitiço? Aí ele ficou tipo, depois de tudo que eu fiz, tipo, depois de tudo que eu deixei por você, depois de você ter me contado tudo, eu mesmo assim ter vindo atrás de você. Aí ele falou assim, cara, não aguento mais isso, entendeu? Não vamos fazer esse jogo com você. Aí ele pega e fala assim, acabou, entendeu? Acabou entre a gente. Quando você decidir realmente que você me ama,
e que eu te amo também, e você não ficar insegura, a gente pode voltar a ficar junto. Só que ela não vai atrás dele, ele não vai atrás dela. E aí meio que esse fim de relacionamento deles é tão sério mesmo, que o Seth, ele não consegue mais ficar na escola. Ele não consegue mais frequentar as aulas como antigamente. E olha que antigamente ele realmente nem ligava muito para as aulas, né? Só que agora ele não está conseguindo mesmo, porque ele tá muito mal por esse relacionamento ter acabado. A Ana também tá, só que ele fica bem mais mal do que ela. Aí ele pega e fala que ele vai sair rumo assim, vai pegar um barco que ele tem, que ele sempre trabalhou com barcos, ele gosta muito do mar e de ficar no mar. E ele fala pra mãe dele que ele vai passar uns 3, 4 meses fora de casa só no mar. E ele pega ali algumas roupas dele, um rádio, e ele pega algumas coisas para ele se alimentar ali enquanto ele estiver esses 3 meses fora. E ele vai ficar realmente 3 meses no mar, sem destino assim, sem ter aonde chegar. E passados esses 3 meses ele voltaria para a cidade dele. E a Ana fica sabendo disso e ela meio que tipo assim, não vai. Mesmo que tenha acontecido essas coisas com a gente, você não pode deixar o ensino médio, você não pode deixar de frequentar as aulas, porque você tem que passar e você simplesmente vai ir embora e deixar tudo aqui. E ele fala pra ela, tipo, cara, mas eu não consigo ficar aqui mais, sabe? Depois de tudo que aconteceu, eu preciso de um tempo pra mim, eu não consigo mais olhar. Ele fala pra ela, eu não consigo mais olhar pra você e não lembrar de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu, e eu não consigo mais ir para a escola, ver você ali tão perto e a gente não ter mais nada, porque isso realmente foi muito ruim para mim. E ele decide que ele vai e ele vai. Ele realmente entra no barquinho dele, fica lá os 3, 4 meses dele sem falar com ninguém, sabe? Ele não leva celular, não sei nem como é que ele viu, como se passou os 3, 4 meses, né? Porque fala que ele não leva celular, nenhum meio de comunicação, ele realmente quer ficar incomunicável, sem falar com ninguém durante esses 3, 4 meses. E é o que ele faz. Nem pra mãe dele ele dá notícias. Ninguém sabe dele, só sabe que ele vai voltar depois de um tempo. E aí, durante esse tempo, a Ana meio que fica sozinha e fica aprendendo os feitiços lá com a família dessa amiga dela, que é a bruxa. E ela passa muito tempo lá na casa deles. Eles ensinam várias coisas pra ela. Ela passa a se aperfeiçoar nas magias que ela faz. Ela passa a aprender um monte de coisa que antes ela não sabia. E correndo, assim, o risco de o pai dela descobrir, porque ela praticava muito em casa também. E todo mundo falava que ela não poderia contar pro pai dela, porque era óbvio que o pai dela não sabia. E que quem tinha passado esses genes da magia pra ela era realmente a mãe dela. E depois de uma busca, ela acaba descobrindo que, sim, há uma busca pelo passado dela. Ela acaba descobrindo que a mãe dela realmente era uma bruxa que tinha passado os genes pra ela. Ela não descobre cadê a mãe dela, onde é que tá a mãe dela, onde é que ela se enfiou, nem se ela tá viva ou se ela tá morta. Mas ela descobre que a mãe dela tinha selado a magia dela quando ela tinha nascido, quando ela ainda era um bebê, naquele livro que o pai dela tinha encontrado dentro daquele forno difícil de se abrir. E aí, quando o pai dele conseguiu abrir o forno e ela tocou no livro, a magia dela voltou pra ela e ela pôde usar da maneira que ela queria. Por isso que ela não sabia e não tinha nenhum indício de que ela era de fato uma bruxa. Porque quando ela falou assim pra a menina, né, a bruxa amiga dela, ela falou assim, pô, mas como? A menina falou pra ela, como você não sabe que você é uma bruxa? Porque normalmente os bruxos, a gente consegue entender que a gente é um bruxo. Porque a partir dos 8 para 9 anos de idade, já começa a surgir ali sinais, a sua magia. Nunca aconteceu nada de estranho com você, no sentido de que um trovão fora de hora, não tá acontecendo nada no céu e de repente você sentiu o céu totalmente nublado quando você tá triste. Nunca aconteceu de você tá triste, você tá num barco e de repente vem uma tempestade, de coisas caírem ao seu redor quando as suas emoções estão muito afloradas. E ela falou, tipo, não, isso nunca, realmente nunca aconteceu comigo, eu nunca notei nada disso. E era justamente por isso, porque ela não tinha como exercer a magia dela, sendo que a magia dela estava presa dentro daquela antiga casa, que depois ela vai descobrir naquele livro, e depois ela vai descobrir que aquela antiga casa, o pai dela e a mãe dela já tinham morado ali há uns anos, sabe? Uns anos atrás, e o pai dela não tinha falado pra ela. E por isso, exatamente por isso que ele decidiu aquela cidade específica e aquela casa específica, porque lembrava a mulher dele tudo que ele tinha passado, só que ele não tinha falado pra Ana. A Ana é sempre a última a saber das coisas, é incrível, né? Aí, depois de tudo isso, meio que se revela que
o primo, se eu não me engano, é primo da amiga dela, que é bruxa. De tanto ela ir lá pra casa deles e ficar ali no meio deles, a gente passa a notar que tem um bruxo ali que gosta da Ana. E aí ele demonstra isso, que ele gosta dela em várias situações, e ele fala que, tipo, ele convida ela pra sair, fala que ele gosta muito dela e admira muito ela. E ele queria que ela desse uma chance pra ele, pra esse relacionamento. Só que aí ela sempre fala pra ele, tipo, eu também gosto de você, mas eu gosto de você só como um amigo, e eu ainda não esqueci o Seth, por mais que ele esteja lá na Kakutai, né? Porque ninguém sabe onde é que ele tá no mar. Mas eu ainda gosto dele, eu ainda não superei o que a gente teve e eu não quero muito relacionamento agora, ela fala pra ele, né? E aí ele fica assim, meio que ali tentando jogar uma bola pra ela e tentando fazer com que eles fiquem juntos, porque ele realmente gosta dela, ele ajuda ela em vários momentos, enquanto ela tá passando perigo, ele vai atrás dela, tipo assim, correndo risco de morte mesmo, mas ele ajuda ela até o fim. E até chega um momento de tanto que ele insiste e ela vê que, tipo assim, ele realmente é uma pessoa legal, ele realmente gosta dela. E ele é uma pessoa assim simpática, ele é uma pessoa que realmente quer ajudar ali. E ela vê que ele tá ali mesmo que ele entenda que ela ainda ama o Seth. Então, tipo assim, ela só passa a admirar mais ele. E quando ela realmente, tipo, finalmente, ela decide se entregar pra ele, tipo, vou tentar fazer esse relacionamento dar certo, vou começar a namorar com ele, o Seth decide voltar. É lógico, né? Porque eu sempre queria o Seth com ela, não o outro, mas o Seth decide voltar, estragar tudo. E aí ela fica meio dividida, tipo, e agora? Eu namoro com ele ou eu tento voltar com o Seth? Porque o Seth acabou de voltar, entendeu? Então, o que vai rolar aí nesse negócio? E meio que fica um triângulozinho amoroso, tá? Entre ela e esse bruxo aí, o Seth. E ela meio que pensa assim, né, na cabeça dela, poxa, se eu ficasse com esse bruxo, tudo ia ser mais fácil pra mim. Porque o Seth é um humano, então sempre vai acontecer situações de risco, de perigo e tal, eu sim vou colocar ele em perigo. E eu não tenho risco, né, de correr, de eu amaldiçoar, ou de lançar um feitiço aqui nesse bruxo, porque ele também é um bruxo, e ele entende do que eu tô passando, do que eu tô vivendo, e tudo seria mais fácil se eu tivesse um relacionamento com ele e não com o Seth. Mas nada disso adianta, porque ela gosta do Seth na realidade. Mas fica aí um triângulozinho amoroso legal pra gente assistir. Legal às vezes, né, porque às vezes dá muito ódio, muita raiva, porque eu também gosto muito do outro bruxo. E eu acho muito chato, assim, quando tem um personagem que realmente, tipo, faz tudo pela protagonista, por quem eles querem ficar, e elas mesmo que dão um indício que vai ficar com ele, só que ele não termina com ele nunca, tipo, ela nunca fica com ele de verdade, só fica dando indícios de tipo, um dia, um dia. E aí eu fico muito mal por aquele personagem ali, porque dá pra ver que ele realmente gosta dela, e cadê um dia que nunca chega, entendeu? Porque se pelo menos você namorasse com ele um tempo e tal. E gente, eu não vou falar que não aconteceu, né, porque eu não vou dar spoiler de nada, mas não gosto desse quesito assim. Por isso que às vezes eu não gosto muito de ver triângulo amoroso, porque eu fico muito sentida com uma pessoa que não consegue ficar com a pessoa que elas amam, né? Nesse caso aí. Mas é até aqui que eu vou falar, tá? O dia tá 1h23 e eu ainda vou ter que editar. Então, é aqui que eu vou parar. Se vocês quiserem que eu dê, assim, mais informações sobre o livro, que eu continue, porque isso aqui que eu falei, gente, tudo isso aqui que eu falei, apesar de ter dado, assim, esse tempo aí, foi só o começo do livro mesmo. Acontece muito mais coisa no livro. Por isso que eu falei que, tipo, eu dei uns spoilers bem grande aqui. Só que eu dei uns spoilers só do início do livro mesmo. Isso aqui que eu acabei de falar não foi nem a metade, entendeu? Não cheguei nem a metade contando essa história do livro. Então eu dei um spoiler só da parte do inicinho mesmo do livro, que não tem nada demais esse spoiler que eu acabei de dar. Se vocês lerem o livro ainda vai ter muita coisa que vocês vão descobrir, muitos plots que vão acontecer ao decorrer do livro, tá? Que vão deixar vocês, tipo assim, meu Deus, eu quero continuar lendo esse livro. E que nem eu falei no início do vídeo, tá? São três livros. É uma trilogia da Ruth Warburton. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, tá? Mas vocês podem procurar Ruth Warburton. É uma bruxa na cidade, que vai ter aí a trilogia. São 3 livros dela. E esse que eu tô falando agora, tá, gente? Que eu tô dando um exemplo, é do primeiro livro. Se vocês quiserem que eu continue dando exemplo até o final, assim, eu posso fazer uma parte 2 de Uma Bruxa na Cidade, parte 2, pra mim conseguir falar tudo aquilo que acontece até o fim do livro, se vocês quiserem, tá? Eu faço aí direitinho
o vídeo. Se vocês quiserem também que eu faça a segunda, tipo, provavelmente já vai sair aqui no canal, gente. Mas se vocês quiserem que eu faça a segunda continuação do segundo livro, explicando, falando, resumos, todo esse negócio assim, eu também faço. Terceiro livro também, que eu já li todos. De verdade, eu já li todos. E eu só queria começar, assim, a falar aqui sobre esse livro, porque eu acho um livro muito interessante. E foi um dos primeiros livros que eu li, realmente, assim, na vida. Foi um dos primeiros livros que eu li. Fallen também tá ali nesse meio. Mas foi um livro muito interessante que prendeu muito a minha atenção e foi no início da minha leitura e eu ainda consegui ter a pérola de encontrar essa preciosidade que eu não vejo muitas pessoas falando sobre o livro. Na realidade, eu não vejo ninguém falando sobre esse livro, Uma Bruxa na Cidade. Deve ter aí pessoas, youtubers que falam sobre, mas eu não vejo muitas pessoas. Mas, gente, eu vou também falar sobre outros livros que eu gosto bastante também e que várias pessoas conhecem, que estão muito hypados aí. Como, por exemplo, gente, eu não deixo de falar de Quarta Asa, porque Quarta Asa é um livro muito bom e realmente merece o hype que tá tendo hoje em dia, gente. Violet, Xaden, Dain, tá? Que é um personagem que ninguém gosta muito, nem eu gosto muito do Dain. Mas todo mundo, tudo aquilo que a autora criou ali, todos os personagens, os dragões, os poderes, tudo que tá envolvido ali, a história do início ao fim é incrível. Então, se você tá achando aí, tipo, pensando, eu vou fazer aqui um resumo sobre Quarta Asa, mas se você tá pensando não, se vale a pena ler Quarta Asa, eu digo, gente, mesmo sem resumozinho, mesmo sem nada, vale a pena você ler Quarta Asa, entendeu? Vale a pena você ir lá, comprar o livro, ou baixar o e-book, porque é muito bom, de verdade é muito bom. E se elas tivessem lançado, se a autora, a Rebecca Yarros, fosse lançar 10 livros, eu ia ler os 10 livros. E olha que os livros dela são muitas páginas, assim, 2.000, 3.000 páginas é o livro dela, né, na realidade. No PDF tá assim os livros. Então, é muita página mesmo pra você ler, mas cada página, tipo, cada palavra, cada entonação, cada personagem vale totalmente a pena. Então, com certeza eu vou falar aqui sobre Quarta Asa. Eu com certeza vou falar aqui sobre Fallen também, que é um pouco conhecidinho também. Eu com certeza vou falar aqui sobre Acotar, vou falar sobre Trono de Vidro, vou falar sobre Corrupt, que é um livro muito conhecido também, que é muito bom também. Eu vou falar aqui sobre vários Dark Romance também, que gente, eu leio muito Dark Romance, tá? Muito. Eu acho que os livros que eu mais leio, eu não posso nem falar que é romantasia, é Dark Romance mesmo, que eu leio muito Dark Romance. Não vou poder falar sobre todos? Não, né? Porque não dá. Que é muito mesmo, mas eu vou falar sobre os mais interessantes, que eu achei mais legal, assim, e vou passar aqui pra vocês. Gente, vou estar com muito grande mesmo, como eu vou editar isso, pra esperar lançar isso aqui, vai ser uma coisa linda. Mas, tipo assim, todos esses livros aqui, assim, eu vou vir aqui passar para vocês, ok? Não se preocupem, não se preocupem. Agora, eu também... gente, é a última coisa que eu vou falar, tá? Porque isso tá ficando muito grande. Mas eu também sei que a maioria das coisas, eu vou vir aqui lançar sobre coisas que todo mundo está falando, mas eu vou focar um pouco mais, tá, gente, em falar sobre livros legais, mas que nem todas as pessoas estão falando. Porque eu sei que vários desses livros aí que já estão muito hypados, várias pessoas conhecem. E eu sou uma pessoa também que gosta de escutar as pessoas falando sobre isso, assim, 1, 2, 3 horas. Mas eu gosto de ouvir sobre coisas que eu ainda não li, sobre coisas que eu ainda não fui atrás. E eu entendo que a gente pode encontrar muitas... Gente, o vídeo cortou. Mas é a última... é a última coisa que eu falar. Eu espero que tenha salvado tudo ali, né? Porque meu celular tá com a bateria um pouquinho baixa, né? Aí cortou, mas eu acho que salvou tudo, gente. Deve ter salvado. Mas a última coisa que eu vou falar aqui, vou ter que juntar esse vídeo com outro. Eu não gosto de ter problema com edição. A última pergunta que eu vou falar. Eu vou mesmo focar nesses livros que as pessoas não conhecem muito, tá? Mas eu vou ter outros livros aí, outras sagas de pessoas que estão assistindo, que todo mundo vê, que é muito hypado. Porque, tipo, eu entendo que eu não posso deixar de falar sobre o livro, que na realidade é muito bom e todo mundo deveria ler também. Porque apesar de estar bem famosinho aí, eu sei que várias pessoas nunca leram, nunca assistiram, assim, não sabem das coisas que estão saindo em relação aos livros de Quarta Asa, os livros aí que todo mundo já assistiu, todo mundo já sabe. Mas realmente eu vou me focar em livros que as pessoas não estão comentando muito. Eu tenho vários sobre, tá? Eu tenho vários livros aí que as pessoas não estão comentando muito, mas são muito bons, são muito legais. E eu leio muito, gente, eu leio muito mesmo.
Eu acho que praticamente eu já devo ter lido todos os livros que vocês comentarem aqui. Se vocês quiserem, tipo, comentar aí sagas legais que vocês conhecem, porque eu sei de tudo. Tipo, Acampamento Shadow Falls, eu já li tudo. Amores Improváveis, eu já li tudo. Fallen, eu já li tudo. Quarta Asa, o último livro aí, todas as páginas finais, eu já li tudo. Bridgerton, assim, eu já sei, eu já conheço. Várias sagas aí populares, eu já li, a maioria. Eu já li a maioria delas. E tem um livro, gente, tem um livro que eu quero ler, que com certeza vou fazer aqui vídeo sobre ele nesse canal, que eu tô querendo ler esse livro muito tempo, só que aí eu tô lendo Quartaz agora, eu não tô querendo sair dele pra poder ler. E é Assombrando Adeline, é um dark romance aí que todo mundo está comentando, eu nunca li. Se vocês já leram, e é legal comentar aí embaixo pra mim, porque eu vou, tipo assim, vou bem mais rápido nessa minha leitura do Quartaz pra mim conseguir ler Assombrando Adeline, tá? E depois eu venho aqui e faço um resumo pra vocês, se vocês quiserem. Agora é só, tá? Só até aí que vai ir o vídeo. Na realidade ficou muito maior do que eu achava que ia ficar. E olha que eu ainda fiz um resumo pequeno. Mas foi bem legal, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito mais outros vídeos. E eu quero, né, vir pra cá dizer que eu fui bem diferentona, porque eu tenho absoluta certeza de que várias outras pessoas aí que pudessem lançar um canal sobre livros, assim, igual eu tô fazendo, realmente iria começar com um livro mais hypado. Mas eu decidi começar com esse aqui, porque é um livro realmente bom. Se vocês lerem, vocês não vão se arrepender, principalmente vocês que gostam de fantasia, tá? Então leiam, se divirtam e tudo mais. Se vocês quiserem me indicar livros aqui pra mim ler, pode me indicar. Se vocês quiserem me indicar, e faz sobre esse livro aqui, vocês podem falar nos comentários, eu vou deixar aí também o e-mail pra vocês, tá? O e-mail que eu fiz exclusivamente pro canal, pra não ter esses negócios de vocês mandarem a mensagem, o e-mail, e eu não vi, tá? É isso. Tchau.